Para provar que as células cancerígenas podem evoluir infinitamente, eu me coloquei sobre o fogo para assar. Afundei na água e sufocando. E saltei de um prédio de 100 metros de altura. Apenas porque minhas células cancerígenas desenvolveram a capacidade de purificação adaptativa. Queimar no fogo pode proporcionar resistência a altas temperaturas. Afogamento na água pode proporcionar resistência à falta de oxigênio. A queda de grandes alturas proporciona pele e ossos de ferro. O que não me mata só me torna mais forte. E já havia gasto todas as minhas economias em tratamentos médicos. Já estava com a casa vazia e sem um centavo. Para repor a energia consumida pela purificação celular, eu virei e me olhei para o sofá de couro do proprietário. Imediatamente tive uma ideia ousada. 1 hora depois, no sofá de couro danificado, como se tivesse sido mastigado por um cachorro, eu suportei a dor e engoli a coisa estranha na boca. Então cuspi um dente da frente quebrado. Veja, suas células se adaptaram com sucesso a objetos duros. Com a purificação da habilidade passiva, boca dura. LV1 Seu sistema digestivo se adaptou com sucesso a corpos estranhos. Purificação resultou na habilidade passiva ferro micro LV1, 3 episódios de hemorragia gástrica. Depois que todos os dentes quebraram, a evolução adaptativa pode ser considerada um sucesso. Boca dura. Aumentou minha força de mordida e dureza dos dentes. Ferro micro garantiu que eu poderia digerir muitos estranhas coisas que pessoas comuns não conseguem digerir. Obter energia. A seguir, o sofá de couro pode se tornar alimento. Estimo que será suficiente para 2 dias. O problema da comida está temporariamente resolvido. O próximo passo é continuar desenvolvendo a evolução celular. Se não, o toque do celular interrompeu meu pensamento. Tirei o celular do bolso. Descobri que era um número anotado como cobrador. Antes, para tratar a doença. Também peguei um empréstimo de 200 mil a juros altos. De acordo com a taxa de juros daquele contrato. 2 meses se passaram e eu devo cerca de 500 mil. Atendi a chamada com expressão firme. Sr. Kim, bom dia. De acordo com a avaliação da nossa empresa, a situação atual já perdeu a capacidade de pagamento da dívida. Nossa equipe virá em breve à sua residência para discutir alternativas de pagamento. Então, por favor, mantenha-se sóbrio e em casa. Não morra antes da hora. Não me deram a chance de falar. Depois de transmitir um discurso educado com ordens similares, a chamada foi desligada. Só não está claro que seria outra forma de pagamento. Afinal, estou completamente sem dinheiro. De qualquer forma, não vou conseguir devolver 500 mil. Melhor ficar em casa e esperar para ver. Logo, ouviu-se uma batida na porta. Ao abrir, havia um cabelo amarelo e um médico jovem. Eu ainda não tinha falado. Cabelo amarelo impacientemente fez um gesto com a mão. Nós dois somos cobradores. Você nos deve 500 mil que ainda não pagou. Hoje é dia de pagar. Claro que sabemos que você não tem dinheiro. Então você pode pagar de outra forma. Dito isso, ele lançou um olhar. O médico jovem imediatamente abriu a maleta. Uma onda de frio emanou dela. 3 bisturis brilhantes foram exibidos sobre a mesa. Suas células cancerígenas ainda não se espalharam para os rins. 50 mil para os 2 rins é justo. Não disse nada. Olhei para o médico com um ar pensativo. E a faca cirúrgica em sua mão. Cabelo amarelo achou que eu estava em choque. Ouvindo as despedidas, fiquei paralisado. Meu tempo é valioso. Vamos para a cirurgia. Você não está pensando em fugir, está? Eu balancei a cabeça. Caminhei diretamente até o médico jovem. Ele retirou uma faca cirúrgica de sua mala. Sob o olhar dos dois, ele enfiou a faca diretamente em sua cintura. Fez uma pequena incisão viva. Depois, sem perder a calma, estendeu a mão direita. O médico retirou um rim fresco. Entregou ao médico, que ficou atordoado. Não fique parado. Aproveite enquanto está fresco. Guarde rápido. Depois de falar, olhei para Cabelo Amarelo, que estava na porta. Ele explicou com uma expressão de desculpas que aqueles 2 eram cobradores. Como poderiam trabalhar aqui? A remoção de órgãos é uma pequena questão que eu posso fazer sozinho. Vocês esperem um pouco. O segundo rim já está a caminho. Enquanto conversava e ria, fiz mais uma incisão na minha cintura. Estendi a mão e explorei. Removi o segundo rim. Ambos os rins foram removidos. Envergonhado, perguntei ao médico jovem. 2 rins, 500 mil. Vocês ainda querem? Fiquem tranquilos, eu ainda tenho bastante estoque. Um silêncio que parecia profundo. Sendo um dançarino,
Cabelo Amarelo sabia claramente que os órgãos podiam renascer. Isso é algo que só um guerreiro DJ pode fazer. As informações estão incorretas. O jovem à minha frente estava se passando por um bobo. À primeira vista, parecia uma pessoa comum e doente. Na verdade, ele tinha o nível de um guerreiro. Ele apressadamente reprimiu sua aura assassina. Diante de um guerreiro, ele, como um dançarino de segundo nível, não era nada. Então, ele ponderou por um momento sobre os instrumentos. Ele revelou um sorriso subserviente. Com muito cuidado, não sabia o que você queria dizer. Não tenho muito o que dizer. Eu realmente estou precisando de dinheiro. Quero vender órgãos a vocês a longo prazo. Fique tranquilo, exceto o coração e o cérebro. Eu posso oferecer qualquer órgão. Em poucas palavras, Cabelo Amarelo percebeu. As duas feridas na cintura da outra parte já estavam silenciosamente cicatrizadas. Não deixou nem cicatriz. Essa capacidade de recuperação definitivamente é de um artista marcial. Boa conversa. É uma boa oportunidade colaborar com você a longo prazo. Na frente dele, eu removi mais alguns órgãos saudáveis. Vendi para eles. A transferência foi concluída no local. Facilmente ganhei 1 milhão. Transação concluída. Cabelo Amarelo e o médico jovem não se atreveram a parar por um momento. Saíram correndo sem parar, observando as costas apressadas dos dois. Não pude deixar de me surpreender. São duas boas pessoas que trazem ajuda em momentos difíceis. Vender meus próprios órgãos não só gera dinheiro, mas também purifica. Perfeitamente se encaixa na minha situação. Abri o painel pessoal. A ação de remover órgãos ao vivo. Mais uma vez, consegui purificar 2 talentos passivos, sendo eles hematopoiese LV e rebirth de órgão LV1. Essas duas habilidades estão relacionadas à purificação celular. A restauração LV2 ocorreu uma fusão, transformando-os em recuperação física LV1. Troquei por um conjunto de roupas limpas. Estou me preparando para sair e comprar suprimentos. Agora tenho 1 milhão em depósitos. Estou seguro para fazer qualquer coisa. Caminhei até uma rua. No final da esquina, há um supermercado. Na entrada, havia uma placa de anúncios, anunciando a venda em promoção de fruta espiritual roxa e fruta de neve. Cada uma custa 1.000 yuan. É realmente um roubo. Essa fruta espiritual de qualidade inferior pode ser encontrada em qualquer lugar nos arredores do mistério. Uma coleta rende milhares de unidades. Leve de volta à cidade e revenda. É mais lucrativo do que especular imóveis. Frutas espirituais ruins ainda são frutas espirituais. Para pessoas comuns, se consumidas a longo prazo, aumenta a constituição. Eleva o potencial nas 5 habilidades. Eu suspirei. Entrei apressadamente no supermercado. É proibido se dirigir ao caixa do supermercado. Proprietário, eu quero comprar uma fruta espiritual roxa e uma fruta de neve. Eu mostrei o código de pagamento do meu celular. Nunca me senti tão confiante nesta vida. O velho do caixa ficou em silêncio por um momento. Em seguida, ele acenou com a cabeça de forma estranha. Do balcão de trás, ele tirou 2 frutas arredondadas e cheias. Uma era branca e a outra tinha sementes. Depois de pagar com prazer, eu não fui embora. Eu simplesmente comi as 2 frutas na frente do velho. Comi as 2 frutas completamente. Não deixei nem a caixa. O velho da recepção viu essa cena. Ele me lembrou lentamente. As frutas de neve e de uva roxa não podem ser consumidas em excesso por pessoas comuns. No máximo 3 frutas por dia. Se comer mais, os meridianos e órgãos não aguentarão. Isso pode ser perigoso. Ao ouvir essas 4 palavras, meus olhos brilharam instantaneamente. Eu rapidamente perguntei ao velho: o quanto é perigoso, exatamente, quando você diz que haverá perigo? Eu, que tenho evolução adaptativa, não tenho medo do perigo. Apenas temo que o perigo não seja suficiente. Um traço de diferença apareceu no rosto do velho. Ele vendeu essas frutas no supermercado por tanto tempo. Nunca vi alguém fazer essa pergunta. Estava pensando em como responder. De repente, um jovem se aproximou. Ele foi o primeiro a responder essa pergunta. É a primeira vez que você come a fruta zerada? Você não sabia disso? Uma pessoa comum come 5 frutas roxas por dia. Isso pode queimar seus pulmões e causar desmaio. Há risco de vida com a fruta sanguínea. Seu efeito é mais forte. Uma pessoa comum comendo 5 frutas. O coração pode parar porque o frio entra no corpo e faz com que ele pare de bater. Não ouviu. Continuou falando com o velho, pedindo mais. Um de cada, 100, e o velho fez o que foi pedido.
Ele pensou que a outra pessoa queria levar as frutas para casa e comer devagar. Mas, para sua surpresa, eu descasquei a fruta na hora. Em um só gole, comi 5 frutas roxas. Não conseguiam me parar. Li Wufen, que observava ao lado, exclamou como um vilão. Ele gritou: "Você não quer mais viver. Seu condicionamento físico é melhor que o de uma pessoa comum. Não é que eu não quisesse, mas não sou dançarino. No final, não é possível comer mais de 10 frutas espirituais roxas. Caso contrário, com certeza morrerá." Eu lancei um olhar para ele. Peguei uma fruta com indiferença. Engoli em 3 bocadas. Você disse que pessoas normais não conseguem comer 10 frutas espirituais roxas. Acredite que a prática traz a verdade. Hoje eu vou comer para você ver. Li Wufen riu com raiva. Nasceu frio. Você está se procurando a morte. Eu também não posso impedir. Engoli a 8ª fruta espiritual. E se eu realmente terminar de comer? Vou me ajoelhar e te chamar de pai. Depois, todas as frutas espirituais que você comprar aqui, coloque na minha conta. Depois de falar, ele cruzou os braços. Ficou em silêncio, parado ao lado. Após essas palavras, o acordo foi feito. O velho ao lado tinha uma expressão complexa. Queria encontrar uma maneira de parar. Mas ao ver as frutas espirituais se reduzindo, uma luz passou pela fenda dos olhos semicerrados, a 9ª fruta espiritual. A 10ª. A 11ª foi engolida junto com as frutas espirituais roxas. A pele gradualmente parecia estar pegando fogo. Coração vermelho como sangue. Vasos sanguíneos no topo da cabeça continuam emitindo fumaça branca. Finalmente, após comer a 35ª fruta espiritual, a superfície de Zangon perdeu um pouco de cor. A situação dentro do corpo também começou a melhorar. Li Wufen, que assistia em silêncio. Sua expressão estava mudando constantemente. Do desinteresse inicial ao silêncio no meio. Finalmente, ficou sem palavras, com uma expressão de total incredulidade. Finalmente, após a 48ª fruta espiritual, uma voz familiar ecoou na minha mente. Suas células tiveram sucesso. Adaptaram-se ao abundante suprimento da fruta espiritual de atributos não ativos. Evoluíram para obter a habilidade inata de afinidade espiritual. Seus meridianos e órgãos foram reestruturados através do fogo espiritual. Purificaram a habilidade passiva de resistência. Purificação de nível 1 bem-sucedida. Não apenas teve sucesso, mas também a habilidade adquirida é especialmente única. É surpreendentemente uma habilidade inata e não uma habilidade passiva. Originalmente, eu era apenas alguém sem nenhuma habilidade marcial, mortal com qualidades. Mas, depois de adquirir afinidade com o nível 1 de energia espiritual, eu consegui sentir a energia espiritual flutuando no ar. Evolução adaptativa das células. Até mesmo o talento marcial pode evoluir. Isso é muito incrível. Menos de 15 minutos. Eu comi 50 frutas espirituais completamente. Soltei um arroto de satisfação. Virei-me para olhar para Li Wufen, que parecia ter levado um choque. Levantei a sobrancelha e perguntei como ele diria isso. Quando meu filho vai reconhecer o pai? Li Wufen foi puxado de volta à realidade por essa frase. Ele avaliou-me, parecendo tão intacto quanto antes. E até mesmo em um estado melhor do que antes. Quase fiquei tão irritado que vomitei sangue. Que tipo de monstro é esse? Mergulhar nas artes marciais me permite comer frutas espirituais à vontade. Limitado pela cara e dignidade. Li Wufen não queria quebrar sua palavra, mas também não queria se ajoelhar. Em um instante, seu rosto ficou firme. Ele apertou os dentes e disse que eu deveria dar 3 frutas de nível 1 como pagamento. Se estiver tudo bem. Amanhã às 10 da manhã, me espere aqui no supermercado. A transação ocorreu com a partida de Li Wufen. No supermercado, só restaram eu e o velho caixa. 100 frutas espirituais roxas me custaram 100.000 yuans. Mas isso não é nada. De qualquer forma, posso vender alguns órgãos depois. Assim, poderei recuperar o dinheiro. Então comprei mais 100 frutas de neve. Nessa hora, o velho se apresentou, dizendo que se chamava Wang. Pode me chamar de velho Wang. Se você tiver algum problema no caminho marcial, pode vir perguntar a qualquer momento. Obrigado, velho Wang. Eu entendi. Em seguida, saí do supermercado carregando o cheiro das frutas. Depois de sair do supermercado, já era 12:30. As ruas, antes desertas, começaram a ficar movimentadas. Eu carregava uma grande caixa no ombro. Meu jeito ágil chamava bastante a atenção. Era realmente notável.
Logo cheguei de volta ao andar de baixo do meu apartamento. Subi as escadas carregando o cheiro das frutas. No entanto, no segundo seguinte, uma sombra branca surgiu do canto do corredor, apontando para minha nuca. É como se fosse um sonho de aço. O bastão atingiu minha nuca e explodiu com um som estrondoso de metal colidindo. O homem forte só sentiu que aquele golpe atingiu a pedra. A força era extremamente aterrorizante. Fez suas mãos doerem. Isso é uma cabeça de aço. O homem forte não acreditava no sobrenatural. Ele pegou o bastão e usou sua força. Ele golpeou consecutivamente 6 vezes, cada golpe mirando a nuca. Ele ainda não se tornará um dançarino, mas sua força era 4 vezes a de uma pessoa normal. Seria suficiente para matar um tigre. Mas desta vez, o som soou contínuo como um sino, e o jovem à sua frente não parecia ter a intenção de cair. Ele ficou parado nos degraus, imutável. Neste momento, ele ficou atordoado, ouvindo apenas um estalo claro. O bastão de aço caiu no chão. Por que parou de bater? Eu deixei o aroma da fruta e me virei lentamente. Com um sorriso no rosto, olhei para o homem forte. Em seguida, peguei a barra de ferro que estava no chão. Coloquei de volta na mão do homem forte. Apontei para minha testa. Continuei sério. Com uma força tão fraca, você ainda se atreve a roubar? Que tal vocês comerem 2 frutas espirituais antes de continuar? Irmão, se encontrarmos dificuldades, vamos embora. Nesse momento, um homem careca surgiu do canto da escada. Saltou de repente. Também segurava uma barra de ferro na mão. Ele mirou na minha cabeça e desferiu um golpe. Haha! Desta vez, a barra de ferro atingiu brutalmente meu cérebro. Mas não houve som de metal colidindo. Ao contrário, produziu um som nítido. Em seguida, sob os olhares aterrorizados dos dois, a barra de ferro se quebrou ao meio. Sem dizer uma palavra, os dois caíram de joelhos no chão, tremendo, pedindo perdão. Irmão, eu disse que nós dois fomos descuidados. Você acredita? A diferença é muito grande. Eles quebram a cabeça e não conseguem entender. Por que há um dançarino com pelo menos 3 segmentos, que se adapta a viver em um antigo apartamento no subúrbio? Eu olhei para os 2 pequenos delinquentes em silêncio. O benefício não diminui. Vá se entregar na delegacia do subúrbio. Estou muito ocupado agora. Não tenho tempo para levar vocês para fora. Dito isso, eu me virei. Fui subir sozinho. Daqui a alguns dias, terei tempo para confirmar na delegacia. Se não os ver, então neste mundo, logo ninguém poderá vê-los novamente. Cabelo cortado bem curto. O homem forte do sul engoliu em seco instintivamente. A última esperança em seu coração desapareceu. Retornando ao quarto familiar, eu olhei para o sofá de couro danificado na sala. Fiquei momentaneamente atordoado. Há apenas alguns dias, eu estava tão pobre que só podia me alimentar do sofá. Mas agora já sou um milionário. O caminho à frente é claro. Para me fortalecer rapidamente, eu tirei diretamente 50 ossos de neve. Comecei a devorar vorazmente. Em breve, um significado extremo se espalhou pelas minhas veias. Mergulhei loucamente em um esconderijo. Apenas 1 minuto. A superfície do meu corpo se cobriu com uma fina camada refrescante. De repente, senti que até o sangue e o batimento cardíaco estavam prestes a congelar. Eu exalava continuamente ar frio. Meu corpo lutava como se estivesse sendo peneirado. No entanto, suportar a dor traz recompensas. Após mais de meia hora de extremo frio, eu comecei a voltar ao normal. Meu corpo se acalmou e a temperatura começou a subir lentamente. Suas células conseguiram se adaptar à propriedade de zero congelamento. O excesso de nutrientes do vale evoluiu para a habilidade inata de afinidade espiritual. LV2 Suas células se remodelaram através do congelamento O. Purificou a habilidade passiva de resistência ao frio LV4. Muito bom. A afinidade espiritual também aumentou. Vou esperar até amanhã para pegar 3 frutas espirituais. Eu posso me tornar muito mais forte. A evolução por si só já é tão poderosa. Quão assustador seria se eu começasse a praticar o caminho marcial? Estou cheio de expectativa. Sentei-me em posição de meditação no lugar. Bing se concentrou-se. Comecei o meu primeiro processo de puxar a energia espiritual para dentro do corpo, fortalecendo o corpo, os meridianos e refinando o ki e o sangue. Usando meu talento natural para o caminho marcial, eu nem conseguia perceber a energia espiritual. Mas agora tenho afinidade com a energia espiritual de nível 2.
O processo de puxar a energia espiritual para dentro do corpo foi excepcionalmente suave. A resistência era muito pequena. Assim foi. Esperei até o nascer do sol no dia seguinte. Só então abri os olhos. Soltei um suspiro profundo de ar impuro. Eu me senti revigorado. A energia estava fresca, como se eu tivesse renascido. 5 gotas de Qi sangue dourado flutuavam em meu coração. Nos últimos 10 horas, eu refinei 5 gotas de Qi sangue. Com isso, me tornei oficialmente um praticante iniciante. Nesse momento, de repente, ouvi passos leves vindos de um apartamento não muito longe. Olhei para baixo e olhei as horas. Agora são apenas 5 da manhã. Quem sairia tão cedo? Olhei para a porta do apartamento. Minha atenção se fixou. Identifiquei uma silhueta familiar, Wang Yuelin. Lembrei que da última vez eu caí em queda livre do telhado. Também era 5 da manhã. Caí bem na frente dele. Bom dia, irmão Xing. Você está se exercitando de novo. Wang Yuelin queria se aproximar e cumprimentar, mas de repente lembrou da cena sangrenta de ontem e ficou um pouco assustado. Então apenas acenou de longe. No entanto, quando olhou mais de perto, ficou surpreso. Neste momento, a energia e vitalidade eram abundantes como o mar, como se um sol nascente estivesse suspenso, quente e ofuscante. Este é o sinal de se tornar um dançarino. Ontem era apenas uma pessoa comum. Hoje se tornou um dançarino. Isso é simplesmente uma história de ficção. Wang Yuelin estava tão perplexo que caminhava devagar, enquanto ainda estava confuso. Ainda estava em dúvida. Não é possível que o método de treino em queda livre realmente funcione. Depois que Wang Yuelin saiu, eu também saí imediatamente. Me dirigi rapidamente ao supermercado nos subúrbios leste, para fazer uma troca com as frutas espirituais de Li Wufeng. Enquanto caminhava, eu de repente notei que havia uma sombra negra seguindo-me como uma sombra. Essa sombra parecia não ter a intenção de se esconder. Percebendo meu olhar, ela sorriu e acenou com a cabeça. Em seguida, essa pessoa passou rapidamente por uma distância de 10 metros, aparecendo instantaneamente na minha frente. Estendeu a mão direita. Eu me lembrei um pouco. E então lembrei que isso era devido ao meu empréstimo a juros altos. Uma organização que vende órgãos. O que eles querem de mim? Será que estão continuando a comprar órgãos? Estendi minha mão e simplesmente a apertei com a dele. Mas no contato da pele, uma onda poderosa de energia e sangue entrou em meu corpo. Ela destruiu 3 de minhas veias. Ainda bem que eu evoluí para um nível superior. Resiliência inabalável. A intensidade das meridianas é extremamente alta. Combinado com uma incrível capacidade de recuperação, deteve a lesão. Esmagou a última vestígio de energia vital. Um aperto de mão escondia um golpe. Essa pessoa estava intimidando a si mesma. Eu soltei a mão. Meus olhos estavam semicerrados, encarando Liu Ye. Enquanto isso, Liu Ye apenas deu de ombros, sem se importar. No Kishi, não pensei que você fosse tão fraco. Uma pequena parte da energia vital pode te machucar. Pensei que finalmente encontraria algum forte. Olhando para você assim, mesmo que seja um leão dançante, você é o mais fraco. Por que não entrega sua sorte, então? Você é muito fraco. Estou com preguiça de agir. Se comportando um pouco melhor, você pode sobreviver. O que você acha? Através de suas palavras, eu provavelmente adivinhei a origem e o desdobramento deste incidente. Um Deus pode perceber. Eu de repente obtive o poder de um ser supremo, de uma pessoa comum, suspeitando que eu havia recebido alguma sorte extraordinária. Essa dedução está realmente correta. O sistema é de fato uma oportunidade extraordinária. Mas essa oportunidade extraordinária não pode ser entregue. Infelizmente, Liu Li está bloqueando meu caminho. No pior dos casos, é um mestre marcial de baixo nível. Superou-me em um nível inteiro. O que fazer agora? Fugir ou confrontar? Sem esperar minha resposta, um punho do tamanho de um saco de areia voa pelo ar em direção ao meu abdômen. Só posso ouvir um rugido sombrio e violento. No momento seguinte, todo o impacto já atingiu meu corpo. O dispositivo explosivo foi ativado. Fui lançado a mais de 10 metros de distância. O sangue dentro do meu corpo estava fervendo incessantemente. Todos os meus ossos estavam se quebrando em níveis. Meus órgãos também estavam quase todos destruídos. Este soco já tinha uma força de 1 tonelada. É apenas um soco comum de um mestre de nível 50. Muito fraco. Por que você insiste que eu intervenha? Não seria melhor você entregar sua sorte de forma voluntária? Liu Ye balançou os punhos. Ele não tinha o direito de atacar.
Porque ele temia que o oponente escondesse sua sorte. Ninguém saberia após a morte. Eu desabei no chão como se fosse lama. Após aquele soco, eu também pensei sobre como o oponente estava lidando com a pressão. Havia um jeito em meu coração que não me deixaria morrer. Apenas me tornaria mais forte. O poder de regeneração física de nível 1 estava entrando em ação e quebrando. Ossos e órgãos estavam se regenerando loucamente. Em apenas alguns segundos, quase se recuperou totalmente. E além disso, os novos ossos e órgãos são mais fortes do que da última vez. Mais resistentes. Eu me levantei do chão com dificuldade, todo ensanguentado. Mas meus movimentos eram calmos e controlados. Tirei do bolso algo que preparei antecipadamente. Rasguei a embalagem e coloquei na boca. Liu Yi ficou sério, tão calmo. E ainda tinha tempo para comer um lanche. Isso é desdém por mim? Ele deu mais um passo e avançou com o punho. Que caia como um furacão. Sofra e implore por misericórdia. Para flutuar ou afundar. Mas, para sua surpresa, eu ainda estava na mesma posição de antes. Sob a influência de 3 níveis de dor. Eu não sentia dor. Pelo contrário, eu sentia uma estranha sensação de prazer. Quase não consegui me segurar e soltar um gemido. Como isso é possível? Por que sua recuperação física é tão rápida? Liu Yi percebeu algo estranho. Com as sobrancelhas franzidas, difícil de entender, é incompreensível. Deve ser o efeito daquela aventura. É só essa a sua força? Eu parece que estou quase sem sensação. Fui derrubado novamente. Desta vez, levantei-me mais rápido do que nunca. Você está pedindo para morrer? Liu Yi perdeu a calma. Ele não consegue tolerar provocações de fracos. Assim, ele não ficou mais na defensiva. O ataque foi várias vezes mais feroz do que antes. Mas, infelizmente, após os ataques anteriores, eu finalmente completei a transformação. Suas células suportaram o fluxo de energia vital de um guerreiro de baixo nível. Conseguiram purificar a habilidade inata e a energia espiritual para LV3. Suas células suportaram o impacto contínuo de mais de 1 tonelada de força. Conseguiram evoluir para a habilidade inata fraco e sem ossos. Também foi nesse momento. Os olhos de Liu Yi brilhavam com ferocidade. Não havia mais nem um pouco de fluidez. A energia vital era como um arco-íris. A força dos socos subia aos céus, direto para o ponto vital. Eu não me atrevi a ser descuidado. Imediatamente usei a habilidade inata que acabei de adquirir. Fraco e sem ossos. Em um instante, meu corpo parecia de repente ter perdido o suporte ósseo. Tornou-se mole e murcha, como um balão sem ar. Este talento sobrenatural é evoluído no ataque de Liu Yi. Pode-se dizer que foi completamente direcionado contra os ataques de Liu Yi. Nascido para neutralizar Liu Yi, contendo um furacão de poder colossal, levanta um pico de aço. De repente, atingiu meu peito. Deveria ter perfurado meu peito com uma força descomunal. Mas meu peito, surpreendentemente, se comportou como uma esponja. Afundou-se para dentro. Rasgou-se. Em um instante, descarregou mais da metade da força. Fui novamente arremessado a mais de 10 metros. Mas desta vez não sofri nenhum ferimento. O dano causado pelo soco de Liu Yi, sob a influência da recuperação do corpo, foi consertado em um piscar de olhos. Você não pode estar acreditando. Liu Yi ficou chocado. Ele sabe quão aterradora é essa soco dele. Eu sorri levemente, despreocupado. Parado em um canto da rua. Eu levantei as mãos e perguntei: você não tomou café da manhã, irmão? Venha, me bata com mais força para me matar. Se você não me matar hoje, no futuro, eu certamente vou te matar. A expressão de Liu Yi estava tão sombria que poderia se espremê-la. Zhen Yu continuou a agir. Mas de repente sentiu que alguém estava se aproximando. Ele só pôde morder os dentes e me lançar um olhar. Ele correu temporariamente. O que você está me encarando? Você só sabe correr se não consegue lutar? Droga, eu realmente preciso limpar o sangue do canto da boca. Levantei a cabeça para olhar o recém-chegado na rua. Arthur chegou. E ainda é uma garota. Forças de interrogatório. Além das características da minha evolução adaptativa, eu não escondi nada. Resumi a situação de Liu Yi, incluindo que Liu Yi veio de uma capital provincial, observando silenciosamente o homem do outro lado. Mas a outra parte, seja pela linguagem ou pela expressão, ele não percebe nenhum problema de acordo com as regulamentações da aliança. Desde que pratique artes marciais, deve ficar por aqui nos próximos dias. É melhor aproveitar o tempo e fazer um teste na União de Artes Marciais.
Deixar um registro. Obrigado, camarada policial. Eu bebi toda a água quente do copo. Um som do sistema ressoou em meus ouvidos. Suas células se adaptaram com sucesso a mentir. Evoluiu habilidades passivas. O rosto ficou vermelho, mas o coração não pulou. Conseguiu se adaptar a mentir. Uma diferença piscou nas profundezas dos meus olhos. Mas logo se ajustou. Saiu da delegacia acompanhado por pessoas relevantes. Saindo da delegacia, eu fui diretamente para o supermercado de ônibus. Assim que cheguei à porta, vi Lee Wuffen segurando 3 caixas de madeira, esperando em frente ao caixa do supermercado. Presumivelmente, as 3 caixas de madeira são os recipientes para armazenar os frutos espirituais. Eu coloquei um sorriso no rosto. Entrei no supermercado com passos largos e cumprimentei Lee Wuffen calorosamente. Quanto tempo sem ver aquele irmão? Haha, Lee Wuffen se virou, com uma expressão indiferente. No entanto, no segundo seguinte, seu rosto mostrou uma expressão de descontentamento incontrolável. Apenas uma noite se passou. O homem comum de ontem conseguiu treinar 6 unidades de energia vital. Lee Wuffen parecia cada vez mais complexo. Após um breve choque, ele me entregou os 3 caixotes de madeira que estava segurando. Lin Gogo terminou a entrega. Lee Wuffen virou-se e foi embora, sem parar nem por meio segundo. Olhando para sua figura que se afastava, não pude resistir e liguei para a ilha. Continue se esforçando no treinamento. Não deixe que da próxima vez que me veja, seu nível de cultivo esteja inferior ao meu. Se eu conseguir te superar, este lugar de herdeiro da família Li deveria ser seu. Lee Wuffen riu ao nascer no nível Xuanji. Ele se afastou rapidamente. Desapareceu. Obtive um fruto espiritual. Eu não fui direto para casa como da última vez. Em vez disso, decidi ficar no supermercado. Comi diretamente 3 frutas. Wang Lao percebeu o que eu estava pensando. Não recusou. Levantei-me e abri a porta do armário. Venha comer no armário. Dentro do armário, coloquei 3 caixas de madeira sobre a mesa. Abri uma por uma. Sem hesitar, comi tudo de uma vez. Ao ver essa cena, o velho Wang, primeiro, ficou alarmado, e depois preocupado. Ele me advertiu a consumir grandes quantidades de grãos espirituais. Embora isso possa aumentar rapidamente a energia e o sangue, também pode causar uma fundação instável. Isso não é diferente para o caminho à frente. Anotei respeitosamente. Neste momento, não senti que minha fundação estava em problema. E justamente nesse momento, ecoou em minha mente a voz de aviso do sistema. Você consumiu grandes quantidades de ossos espirituais em pouco tempo. Isso fez com que as células se adaptassem à purificação do veneno espiritual. Habilidade passiva resistência ao veneno LV3. Consumi 3 ossos espirituais em sequência. A energia espiritual pura refinou meus meridianos. Purifiquei a habilidade nata energia espiritual limpa LV6. A voz de aviso do sistema começou a me fazer entender gradualmente. Afinal, as plantas espirituais absorvem a energia espiritual do céu e da terra para crescer. A maioria se acumula no corpo com espiritualidade. Agora eu evoluí uma resistência a venenos. Já consigo ignorar venenos leves. Daqui para frente, posso comer o quanto eu quiser. Não preciso ter nenhuma preocupação. Quanto aos frutos espirituais, está resolvido. Eu perguntei ao velho Wang e obtive a informação certa. Você conhece a Associação de Artes Marciais? O velho Wang acenou com a cabeça e disse: a Associação de Artes Marciais é responsável pela coordenação. É a organização que gerencia os dançarinos humanos. Agora você conseguiu avançar para um dançarino de nível 1. Realmente preciso ir lá. Eu pensei por um momento. E fiz mais uma pergunta ao velho Wang. Eu quero aprender algumas técnicas de combate. Não sei onde posso encontrar um canal para isso. Embora agora eu tenha força e resistência fortes, mas careço de métodos ofensivos. Simplesmente é como socos aleatórios. Não tem técnica. O velho Wang sorriu levemente. Ele apontou e disse que a Associação de Artes Marciais tem. Assim que você se registrar como dançarino e entrar na associação, você poderá usar seu documento de identidade. Comprar tudo relacionado a mim no site oficial. Entendi. A Associação de Artes Marciais é realmente interessante. Eles até criaram um site assim. Parece que há uma intenção de avançar na formação sem critérios para os humanos. Agradeço ao velho Wang por esclarecer minhas dúvidas. O mais jovem se despede por enquanto. Estou cada vez mais curioso sobre a união das artes marciais.
Estou preparado para partir agora e ver o mundo no centro da cidade. Mais de meia hora antes do final do mês, cheguei ao centro da cidade. Olhei para cima. No meio do complexo de edifícios de aço e vidro, uma enorme sala de artes marciais feita de madeira de roseira se destaca. Não é à toa que é uma super-organização de artes marciais. Apenas uma filial já é bastante significativa. Não consegui evitar de acenar com a cabeça. Entrei na sala de artes marciais. Olhei para cima. Na frente do grande salão, há um grande bloco de madeira de dezenas de metros erguido. Gravado nele está o nome de alguém. Contando, descobri que não é nem mais nem menos. Exatamente 1000 desses nomes. Chamado de lista de limite. Os nomes registrados são os mais fortes em carne e osso nos últimos 100 anos. Abaixo do domínio dos guerreiros. Os 000 dançarinos mais fortes em termos de corpo. Não sei quando. Ao meu lado, apareceu um homem de meia idade. Uma túnica branca. Mãos de antepassados. Ele me observou. Deixei-me apresentar, meu nome é Xu Ruoshu. Sou o presidente da filial de Yuan, Xiaoyu. Hoje é a primeira vez que venho aqui pedir dinheiro. Fiquei totalmente perplexo ao ser esclarecido. Então perguntei, confuso, qual é o propósito de estabelecer um ranking de limites em um nível baixo? Apenas para incentivar os dançarinos reserva a praticar. Xu Ruoshu me lançou um olhar inesperado. Se um dia você tiver a sorte de se tornar um conde, saberá por que os dançarinos fazem tanto esforço para perseguir limites. Se tornar um conde e um rei. Dizem que apenas os mais fortes nos caminhos das montanhas e mares podem se tornar condados. E após os caminhos das montanhas e mares, vem o título de rei. Não imaginei que o ranking de limites tivesse tais segredos. Nele se esconde a oportunidade de se tornar um conde e um rei. Eu anotei isso em silêncio. Segui Xu Ruoshu pelo salão. Chegamos a algumas salas de treino na parte de trás da academia de artes marciais. Um brilho de expectativa passou pelos olhos de Xu Ruoshu. Vamos testar um pouco. Precisamos registrar. Anote seus dados corporais básicos. Desde que existem registros. O recorde de um dançarino é 600 quilos de força. Quem sabe você tem a chance de quebrar este recorde. Na verdade, é do primeiro líder da Federação de Artes Marciais. Nas mãos de Xu Jin. Ninguém quebrou por mais de 80 anos. Parece fácil. Na verdade, é mais difícil do que alcançar o limite de um dançarino. Certo, eu concordo. À vontade. Escolhi um tronco mais próximo de mim. A força se concentrou na mão direita. Ele golpeou repentinamente em direção ao pastor. A força aterrorizante desabou sobre o pastor. Criou uma onda de pressão, surpreendendo o público por um momento. Depois, olhou atentamente. Todos ficaram paralisados. 601 quilos. Isso é suficiente para competir com a força de um dançarino de nível 5 nos Estados Unidos. Ele acabou de quebrar o recorde do velho presidente. O recorde de Xu Jin se manteve por 80 anos. Um dançarino de uma sessão já está em 5 sessões. Os olhos de Xu Ruoshu, que estavam semi-abertos, agora estão bem abertos. Não se importando com mais nada. Ele deu alguns passos e se moveu para ficar ao meu lado. Extremamente animado, você deve tentar novamente. Dê o seu máximo, não seja hesitante. Algumas pessoas presentes ficaram ainda mais horrorizadas. Seus olhares para mim eram como se eu fosse um monstro. Um registro tão absurdo. Este garoto ainda não deu o seu máximo. No entanto, eu apenas acenei com a cabeça. Não mostrei nenhuma outra expressão. Descansei um pouco por alguns segundos. E então respirei fundo. Depois de uma corrida simples, dei um soco com todas as minhas forças. O poder deste golpe foi ainda mais aterrorizante. 780 quilos de força. Este soco já estava se aproximando do golpe poderoso de um dançarino de 7 sessões. Mas, para desferir um soco assim, era surpreendentemente apenas um dançarino de uma sessão. Este garoto tem a aparência de um rei das abelhas. Xu Ruoshu estava muito surpreso e feliz. Ao longo do último século, apenas um rei surgiu em Yuan. E foi apenas na sua velhice que ele conseguiu entrar no reino verdadeiro de rei. Sob os olhares de milhares. Xu Ruoshu ri muito. Uma ideia de que seria um talento para o teatro surgiu em seu coração. Ele me perguntou, jovem amigo, eu desejo te aceitar como meu aluno. Não sei se você está interessado. Assim que essas palavras foram ditas, todos voltaram a si, mostrando uma expressão intrigada, desejando poder tomar seu lugar. O nível de Xu Ruoshu é extremamente alto. Dizem que, há 7 ou 8 anos,
quando ele chegou a Yuan. Já o introduziram ao nível de um grande mestre. Esta é uma oportunidade incrível. No entanto, após pensar um pouco, eu recusei. Já tenho um mestre. Não posso me tornar discípulo de outro. Imediatamente, todo o local ficou em choque. Que mestre na região de Yuan poderia se comparar a Shu Ruoshu? Shu Ruoshu também estava um pouco confuso. Era a primeira vez que ele era rejeitado. Em meio à confusão, ele me perguntou o nome do meu mestre. Eu apenas sorri levemente, capturando 4 palavras inexplicáveis. Supermercado do subúrbio leste. O homem da dinastia Tang estava completamente confuso, mas Shu Ruoshu percebeu o significado profundo. Ele finalmente compreendeu. Era assim. Se você perder para aquele lá embaixo. Isso realmente foi um pouco brusco da minha parte. Como era de se esperar. O nível do velho Wang é muito alto. Até mesmo alguém como Shu Ruoshu o respeita muito. Ele tem medo de saber que ele vive recluso em Yuan. Depois de saber que havia essa relação, Shu Ruoshu me aprecia cada vez mais, enquanto me leva para o próximo teste, tentando dizer que caso haja dificuldades no futuro, você pode vir me procurar. Enquanto eu entro na sala de teste de gravidade, o grupo ao redor da sala, as pessoas começaram a conversar animadamente. Quanto você acha que essa pessoa consegue suportar em gravidade? 50 vezes a gravidade é o máximo que dá. Enquanto todos discutiam, uma onda sutil começou a se ouvir na sala de testes. A gravidade dentro da sala subiu loucamente. Logo a tela grande mostrou. A gravidade na área central alcançou 10 vezes a da Terra. Para os dançarinos, esse tipo de gravidade não é nada. Mas a gravidade continuou a aumentar em 15 vezes, 20 vezes, 40 vezes. Dançarinos de 5 geralmente ficam sob 60 vezes a gravidade. Imediatamente, eu teria que rastejar no chão e não conseguiria levantar a cabeça. No entanto, eu ainda me mantive firme e ereto, enfrentando calmamente 70 vezes a gravidade. Um dançarino de 4 olhava fixamente para a tela grande. Quando o número na tela pulou para 70, ele não conseguiu conter um grito de surpresa. A gravidade rapidamente alcançou 90 vezes a gravidade. O que significa 90 vezes a gravidade? Equivalente ao peso que essa pessoa está carregando. Carregando uma montanha pequena de 6 toneladas. A gravidade finalmente atingiu 100 vezes a gravidade. Sob tais circunstâncias, eu sinto como se estivesse carregando várias montanhas. Milhões de células em meu corpo estão sendo constantemente torcidas. Meus ossos estão se quebrando. Ele ainda está se segurando. Será que ele ainda quer desafiar 110 vezes a gravidade? Ele deve estar louco. Os dançarinos ficaram assustados com minha decisão. Um corpo de um resistindo a 100 vezes a gravidade. Este é um milagre sem precedentes na história. A gravidade ainda está aumentando constantemente. Está prestes a atingir 110 vezes. Meus ossos e células estourados estão se remodelando loucamente com a recuperação corporal de nível 1. Essa dor da destruição louca do corpo já superou o câncer. A dor de nível 3 é um pouco difícil de suportar. Eu tremo violentamente como se estivesse passando por uma peneira. Tremendo. A coluna encurvada pela alta pressão está gradualmente se erguendo. Parece que estou me adaptando pouco a pouco ao ambiente de gravidade 100 vezes maior. Levante, levante. Elevandose sob o olhar horrorizado de inúmeras pessoas. Um jovem firme como ferro está enfrentando a gravidade de 110 vezes, gradualmente endireitando o tronco curvado. Finalmente, sob a pressão de quase 120 vezes a gravidade, com a força de um dançarino, eu levanto a cabeça e estufar o peito, olhando com orgulho para todos os grandes gênios ao longo da história. Todas as células do meu corpo se adaptaram à pressão 100 vezes maior. Purificação do passivo ossos de ferro com pele vermelha. LV2 seus meridianos receberam um aumento completo. Purificação da habilidade passiva resistência inquebrantável. LV2 habilidade passiva. Resistência inquebrantável se fundiu com ossos de ferro com pele de cobre. Purificação para a habilidade passiva ossos de aço. Suas células estão se remodelando entre a destruição e o renascimento. Purificação da habilidade passiva recuperação corporal. LV2 ouvi a voz do sistema ecoando em minha mente. Eu sorri levemente. Sob os olhares de milhares. Saí da sala de gravidade de 100 vezes sem sentir pressão. A gravidade de 120 vezes foi simplesmente superada. Tal resultado, mesmo sendo um prodígio na lista de limites dos dançarinos, não poderia, com apenas um nível de domínio. Olhando para mim, que retornava triunfante do laboratório,
A multidão externa ficou em silêncio por um tempo. O mistério se revelou em aplausos estrondosos. Meu amigo, você se tornou invencível. Se um dia você se tornar um dançarino de 9 níveis, não é fácil alcançar o auge da limitação? 100 vezes a gravidade não é nada para mim. Se realmente quero quebrar o recorde, até 1000 vezes a gravidade é uma oportunidade que posso conquistar. A razão é simples. Porque eu tenho um artefato anti-estresse que é frágil e sem ossos. Todos os testes terminaram. Me livrando da agitação da multidão, eu segui Shu Roshu. Chegamos ao bastidor da aliança marcial. Depois de ele registrar pessoalmente uma série de informações para mim, Shu Roshu me entregou um link. No futuro, se eu quiser comprar ou vender 5 recursos, posso negociar tudo isso lá. Eu aceitei com prazer. Aproveitando esta oportunidade, eu perguntei ao velho Shu muitas perguntas. Por exemplo, qual é o nível dos mais fortes da raça humana atualmente? Ao ouvir essa pergunta, Shu Roshu ficou sério. Então ele suspirou e disse que espera no mar e na montanha é o rei das abelhas. Depois do rei das abelhas vem o respeitado. Os mais fortes entre os respeitados são chamados de celestiais. Cada celestial pode dominar a aura de uma raça. A existência suprema que empurra uma dimensão. Um olhar complexo passou pelo rosto de Shu Roshu. Ele explorou lentamente. Vocês apenas sabem. Há 100 anos, o reino secreto do túnel apareceu em Lanshin. Mas não saberão. As inúmeras barreiras da vasta estrela que chegou com o reino secreto não são benignas. As tribos Fênix e Dragão são bestas. Os clãs do Mar do Futuro, essas raças estranhas que vêm do céu, seja em base ou poder, estão muito acima da nossa raça humana. Eles invadem os humanos sem restrições, especialmente os que se regozijam em matar a raça humana. Os gênios ainda não se alegraram. Mas, há mais de 80 anos, uma pessoa chegou ao final do caminho da grande estrada. Ele foi o primeiro supremo da raça humana, o supremo das 10.000 catástrofes. Ele se levantou entre inúmeras calamidades. Tornou-se extremamente forte e dominante. Finalmente se tornou a calamidade de todas as raças. Ao narrar essa parte da história, mesmo muitos anos depois, Shu Roshu ainda se sente honrado. Sua voz estava emocionada ao pensar no destino desse supremo. Seu rosto ficou ainda mais sombrio. Naquele dia, o Senhor das 1000 Agonias enfrentou 6. Com as mãos nuas, ele lutou contra 2 veneráveis e feriu gravemente um senhor. Ele os repeliu à força, fazendo todos os símbolos antigos recuarem. Mas ele também derramou sangue em abundância. Uma queda radical. No final, ele transformou seu corpo debilitado de senhor em um grande supremo. Ele suprimiu o maior domínio do Lanshin, o domínio do Mar do Sul. Shu Roshu fechou os olhos. Ele começou a narrar essa antiga história. Parecia consumir toda a sua energia. Foi então que ele renasceu. No futuro, se você for ao domínio do Mar do Sul, você pode dar uma olhada. Aquela pedra deixada pelo Senhor das 1000 Agonias. Meu coração está pesado. O que aquela pedra registra? Na pedra, há apenas uma frase. Aquilo é uma visão do Senhor das 1000 Agonias. Shu Roshu abruptamente abriu os olhos. Seus olhos irradiaram uma arrogância infinita. Cada palavra ressoava com força. Aqueles que se opõem ao nosso povo humano devem ser reprimidos por toda a eternidade. À noite, terminei meu treinamento. Tirei o celular do bolso. Acesse um site maravilhoso. Dizem que nos 5 mundos, se você tiver dinheiro, pode comprar qualquer coisa, incluindo tempo e vida. Cliquei na seção de técnicas de respiração e dei uma olhada. Meus olhos quase ficaram paralisados. Afirmase que a técnica de respiração pode ser testada imediatamente. Para os que estão abaixo do nível de mestre, pode aumentar a eficiência do treinamento em 5 vezes. Sem efeitos colaterais. Preço de 250 milhões de yuans. Pode receber um desconto de 5 yuans. Um volume de técnicas de respiração é claramente precificado em 250 milhões. Isso é o que uma pessoa comum não ganha nem comendo nem bebendo. O dinheiro que não se consegue mesmo trabalhando 1000 anos. Praticar artes marciais realmente custa caro. 1 bilhão não é suficiente para isso. Na seção da tribo das feras ferozes, há até um botão de venda dedicado. O corpo completo de uma fera feroz custa mais de 1 milhão. A tribo da Rua Vermelha ainda tem o preço dobrado. Meus olhos brilharam. Finalmente entendi como os dançarinos ganham dinheiro. O reino secreto de Xuantian é obrigatoriamente um lugar que devo visitar. Eu abri novamente a classificação das técnicas. Por fim, escolhi uma técnica barata que se adequa a mim.
Configurei a ordenação das técnicas para que aparecessem do preço mais baixo ao mais alto. Não demorou muito. Uma técnica especial apareceu em nossa visão. A técnica de socos coletivos custa apenas 100.000 yuan. Isso não é um preço de banana? Eu rapidamente cliquei para ver a descrição detalhada dessa técnica interna. Quando as linhas de texto se tornaram visíveis, eu comecei a entender um pouco por que essa técnica de socos editada é tão barata. O nome da técnica de socos é Punho dos Sete Ferimentos. Segundo a introdução da autora, a Rainha Abelha, esta técnica é baseada na principal filosofia das artes marciais. Ela foca em um ataque extremo, sem um mínimo de habilidade ou aposentadoria. É dividida em 7 níveis. Após alcançar o 5º nível, poderás compreender a verdadeira essência do rei. Por favor, observe. O poder de ataque dessa técnica é comparável a uma técnica de nível S. Mas, como esta técnica foi criada pelo rei Lâmina, o caminho do rei pode afetar o coração do praticante, fazendo com que a pessoa caia em uma loucura. Esta é uma técnica de combate com efeitos colaterais muito grandes, causar 1000 danos ao inimigo, e se autoferirem 800. Um efeito colateral inaceitável para outros dançarinos. Mas para mim é uma boa coisa. Praticar esta técnica prejudica o corpo. Desculpe, ainda não quero praticar técnicas que não machucam o corpo. Coisas boas que eu originalmente não poderia comprar. Agora consigo comprar por um preço muito baixo. O que mais há para considerar? Ele imediatamente pagou 100.000 yuan e comprou formalmente a técnica do Punho dos Sete Ferimentos. O contrato foi assinado com sucesso. No segundo seguinte, meu celular reproduziu um arquivo, que era o texto principal e a explicação detalhada do Punho dos Sete Ferimentos. O vendedor, inclusive, enviou gentilmente um conjunto de vídeos de treinamento. Eu ansiosamente abri a técnica primeiro. Li a descrição do punho. Meus olhos brilharam com uma luz dourada. Com um rosto cheio de alegria, essa técnica é perfeita para mim. O que caracteriza o Punho dos Sete Ferimentos é a falta de cuidado com a vida. Não fala nada sobre defesa. Apenas ataque. Antes do 5º nível, pode levar ao assassinato de energia dentro do corpo. Prejudica os meridianos e órgãos. Caiu uma raiz de doença difícil de curar após o 5º nível. Além disso, a epidemia da loucura invadirá o mar de pedras, lavando a alma. Com um pequeno deslize, posso enlouquecer completamente. Não pensei mais sobre isso. Abri diretamente o primeiro vídeo de treino. Uma noite se passou. Pratiquei a primeira camada da técnica de punho seguindo o vídeo. Beneficiei-me imensamente. Dentro do corpo, gradualmente, surgiu uma aura inquietante de assassínio. Agora tenho a capacidade de recuperação física de nível 2. E ossos de aço. Meu corpo é comparável ao de um mestre marcial. O poder de matar de 7 ferimentos de apenas um nível é muito pequeno para ele. Olhei rapidamente para o céu do lado de fora. Já era meio-dia do segundo dia. Pratiquei a técnica de punho a noite inteira. É hora de me despedir do presidente Xu. Então, entrei no segredo do céu misterioso. Cheguei ao escritório do presidente Xu. Compartilhei meu planejamento com o presidente Xu. Xu Ruoshu franziu a testa. E então, pensou em algo. Apontou para o jornal sobre a mesa. Nas últimas semanas, o mistério de Xuantian teve algumas mudanças. Houve um grande número de pessoas em perigo devido à umidade. Se houver umidade, não deve ser um grande problema. Quero aumentar meu poder rapidamente. Então eu preciso ir a lugares perigosos. A ameaça da Associação dos Deuses é um alerta constante. Preciso me fortalecer o mais rápido possível. Xu Ruoshu viu que meu rosto estava determinado. Não disse mais nada. Ele tirou um objeto de couro preto da gaveta. Esta bolsa de armazenamento de nível B tem 1000 metros cúbicos de espaço. Suficiente para você usar até o caminho das montanhas e mares. Ele lançou um olhar para o cinto de couro preto em suas mãos. Seu rosto mostrava nostalgia. Este saco o acompanhou por mais de 20 anos. Há muitas histórias para contar. Mas ele finalmente envelheceu. Não podia mais continuar a matar inimigos. O resultado do saco de armazenamento espacial me atingiu fortemente. Guardei em meu coração o que o presidente Xu disse sobre mim. Já era 14 horas quando saí da Associação das 5 Vias. Entrei no metrô lotado. Não demorou muito. Finalmente chegamos ao nosso destino, a periferia norte. Entramos no escritório de gestão dos mistérios. Olhei rapidamente para as diversas tarefas que apareciam na tela. De repente, meus olhos se fixaram. Em cima, vi um nome familiar. Dançarina de resgate. Há 3 dias, 4 dançarinos de baixo nível,
Wang Lu, Wang Xianfang e Shen Xuan. Bai Xuanyu entrou no mistério do céu Xuan. Usou o comunicador em mãos, pedindo ajuda a dançarinos de todos os lados. Recompensa de 50 milhões de moeda. 100 pontos de contribuição. Shen Xuan franzia a testa. Se não estou enganado, Shen Xuan não veio aqui pessoalmente só para me salvar? Ele entrou pessoalmente no mistério do céu Xuan. Esse garoto quer pegar frutas da floresta para curar meu câncer. Não posso, eu preciso ir salvá-lo. Sob a orientação dos funcionários, atravessamos 2 fases de detecção. Chegamos a uma praça ampla. No meio da praça, havia uma fenda espacial que se estendia por milhares de metros. Dei um grande passo e entrei em um canto da fenda espacial. Num instante, o espaço ao redor ondula e se torna difuso como água corrente. Apenas sinto o mundo girar. Meus olhos escureceram. No segundo seguinte, ervas daninhas cresceram. Artes marciais se erguem ao céu. Uma cena completamente diferente do mundo real se reflete em meus olhos. Após atravessar a fenda espacial, dançarinos humanos podem aparecer aleatoriamente do lado de fora do mistério. Eu deveria estar na periferia do mistério Xuantian, perto da posição intermediária. Tirando um mapa do bolso, desdobrou-o suavemente. Não estou com muita sorte. Este lugar é, na verdade, um local perigoso. Frunzo a testa levemente. Estava pensando em dar uma volta aleatória. Mas, ao levantar a perna, me surpreendi horrorizado. Minhas pernas estavam cobertas por minhocas marrons, não sei desde quando. Mas essas criaturas não chegam a uma rua. Não conseguem romper minha estrutura de ferro e aço. Mesmo se contorcerem por um tempo, não conseguem sugar sangue. Vocês são muito inúteis. Estendo a mão. Pegá-los todos e amassá-los em uma bola de carne. Jogou-os de lado. Em seguida, tirei do bolso um papel da sorte brilhante. Isso é um talismã de indução, que guia o dançarino para uma área específica. Coloquei o talismã de indução na palma da mão. Imediatamente, surgiu uma coordenada na minha mente. A mais de 200 quilômetros a nordeste de mim. Eles já haviam entrado na área central do Reino Secreto do Céu. Sem hesitar. Depois de confirmar a direção, imediatamente comecei a andar. No entanto, mal tinha corrido menos de 10 metros. E ouvi um som ao meu lado. Um grito agudo e estridente. No meio das ervas daninhas, havia um besouro vermelho do tamanho de um adulto, que engoliu um punhado de formigas com um movimento. De repente, virou-se e veio diretamente em minha direção. Ao ver isso, também inclinei a cabeça, como se fosse um toureiro, fixando as pernas para baixo, e saiu disparado. Já que vamos colidir, vamos fazer isso de forma direta. O estalo dos dedos colidiu com a sombra de forma estrondosa. Gerou ondas de choque rugidoras. O besouro de chifre de ouro nunca imaginou que o humano à sua frente ousasse colidir a cabeça com suas próprias pegadas. Sem nenhuma surpresa, o besouro de chifre de ouro foi lançado a mais de 10 metros. Colidiu violentamente em uma montanha com pernas longas, quebrando-a. O tronco sofreu violentamente. Eu permaneci parado, sem expressão. Meu semblante não tinha nenhum sinal vermelho hoje. Um simples assassino no início da rua poderia matar a rua inteira. O corpo do besouro vermelho parece ser bom. Vender os materiais quebrados por 2 milhões não seria problema. Eu me aproximei lentamente daquela massa de cadáver. Estava pensando em tirar minha bolsa de armazenamento para guardar. Mas não esperava que um cão selvagem peludo, um cão selvagem de pelos mistos, de repente, saiu daquela grossa árvore da montanha, enfiando a cabeça para fora. Um salto preciso pousou sobre o besouro. Um cão veio devorando vorazmente. Isso não é uma floresta imensa? Eu fiquei atordoado por um momento. Em seguida, meu rosto ficou sombrio. Eu cerrei os dentes contra aquele cão selvagem. Que tal comer carne de cão esta noite? Eu dei um passo largo. Instantaneamente, atravessei a distância de 5 metros. Uma presa do cão pegou você para comer meu besouro. Comer você é justo, certo? Oh! Agarrado pela garganta do destino. O grande cão imediatamente se afogou. Ele chorava com dificuldade. Estava prestes a ser esmagado. O grande cão selvagem abriu a boca. Irmão, não faça isso, disse ele com palavras humanas. Dê-me uma chance, amigo. Meu rosto escureceu. Já era demais que este cão falasse. Ele ainda se atreveu a chamar-me de irmão. Eu sou um cão também? Com o canto do olho, eu olhei para o buraco na árvore na montanha Yunfen. A expressão facial estranha. O buraco de cachorro em cima foi você que fez.
Hehehe, tem bom olho. De fato, fui eu quem roeu. Falando sobre este buraco na árvore, o grande cachorro se endireitou de repente, com um brilho nos olhos, com o rabo balançando rápido. Mas é apenas de nível 1. Como pode morder um túmulo de nível 2? Eu percebi o nível do grande cachorro. A realidade e a ilusão estão no nível 1, sem dúvida. No máximo, meados do nível 1, equivalente a um dançarino humano de nível 6. Isso é porque eu sou excepcional, claro. O grande cachorro imediatamente começou a se gabar. Você pode me chamar de Senhor Cachorro a partir de agora. Achar que um cachorro pode ser poupado quando a hora chegar. Me deixe viver. Senhor Cachorro, eu também posso te salvar. Eu estou cheio de linhas pretas na cabeça. Ao ver a aparência orgulhosa do grande cachorro, não consegui evitar e o bati. O grande cachorro ficou com o nariz roxo e o rosto inchado. Ele ficou tão machucado que duvidou da vida de cachorro, lutando desesperadamente. Me mordeu várias vezes. Esses dentes de cachorro realmente têm algo extraordinário. Conseguiram facilmente perfurar meu aço de grau 2. O osso de ferro deixou várias marcas de dentes. Dentes bons, hein? Se eu arrancar, deve dar um bom preço. Um brilho dourado passou pelos meus olhos. Não parei de agir. Na hora, pensei em ajudar o cachorro a arrancar os dentes. O grande cachorro ficou assustado ao ver a situação. Ufo gritou no chão. Pare, pare, pare. Eu errei, sou um neto de cachorro. Não bata mais, eu tenho uma maneira de salvar sua vida. Salve minha vida. Eu ri, agora não estou em perigo. O que eu poderia salvar, se é apenas um cachorro? O grande cachorro viu que eu não estava mais agredindo. Com a aparência de humano, levantou-se sobre as duas pernas. Calmamente disse: Você não está curioso porque eu sou um cachorro? Porque eu moro em uma árvore. Na floresta alta, há insetos por toda parte. A cada 2 horas, milhões de insetos saem do subsolo, juntando-se em um grupo. Varreu tudo que viu na floresta, exceto por este túmulo da montanha de nuvens. Nada pode bloquear o mar de insetos. Quão forte é o mar de insetos? Eu não tive medo. Em vez disso, perguntei com muito interesse. O grande cachorro me lançou um olhar enviesado. Daquele besouro vermelho que você acabou de matar. No mar de insetos, há pelo menos 100.000 deles. Uma pessoa e um cachorro. Agilmente subiram nesta montanha de nuvens diante deles. O grande cachorro fez um buraco de cachorro a cerca de 40 metros. Parece bastante alto. Na verdade, em comparação com o tronco de mais de 800 metros, é muito baixo. E foi nesse momento que a pessoa e o cachorro estavam se esforçando para subir na árvore. O chão abaixo de repente começou a emitir um movimento sutil. Parecia que algo estava se movendo na grama. Só se viu um após o outro, insetos de formas variadas, rompendo a terra. E começaram a se agrupar em ordem. O grande cachorro entrou no buraco de cachorro. Deitado na entrada do buraco, com uma expressão satisfeita, ele observa o vasto mar de insetos abaixo, como se estivesse assistindo a um filme. Às vezes, fica com fome. Morde a borda do buraco do cachorro. Com a boca cheia de lascas de madeira, começa a mastigar com vigor. Você normalmente come casca de árvore e serragem. Eu franzi a testa. O grande cachorro tem um buraco para praticar. Mas eu não consigo entrar em um buraco tão pequeno. Só consigo manter a posição de subir na árvore. É verdade, o mar de insetos explode. A explosão deve durar cerca de 5 horas. Na floresta, além de insetos e Suzuki, quase não há outros seres vivos. O grande cachorro tem uma expressão de quem acha tudo normal. Com os olhos brilhando, ele se virou para mim e disse que eu deveria avisá-lo primeiro. É melhor você não tentar me imitar comendo Suzuki. É irritante, não consigo aprender isso. Sem minha boca de titânio e comida para cachorro, você não consegue morder este Suzuki. Após ouvir sua explicação, fiquei com uma expressão neutra, com a boca ligeiramente entreaberta. Uma boca mordeu a casca da árvore à frente. Os dentes imediatamente se quebraram. Sangue escorreu pela boca. Veja só! Eu já te disse que você não consegue morder o Suzuki da segunda rua. Não ouviu o vovô cachorro. O prejuízo está na sua frente. O grande cachorro ficou deitado na entrada do buraco, apontando para mim, que estava com uma expressão sofrida. Ou talvez esteja parecendo um grande cachorro do mundo exterior. Agora está tudo certo. Todos os dentes se quebraram. Para você crescer novos dentes vai levar pelo menos 2 ou 3 dias. Você vai passar fome. No entanto, em menos de 5 minutos, novos dentes brancos cresceram na minha boca.
Dentes brancos e impecáveis. Parecem até mais duros que os dentes antigos. Uau! Cresci novos dentes em 5 minutos. Que tipo de criatura você é afinal? O grande cachorro ficou pasmo. Isso já é comparável à capacidade de recuperação de um mestre marcial de nível máximo. Mas a lealdade só é de 5-2. Se não fosse pela antiga águia que escondia seu poder, então só há uma possibilidade. O lendário antecessor que aparece uma vez a cada 1000 anos. Se não for interrompido, o espírito maligno certamente alcançará a imortalidade. Os olhos do grande cachorro começaram a brilhar ainda mais. O cachorro se aproveita da força dos humanos. Se conseguir se aproximar dele, é provável que no futuro também possa se beneficiar. Ao considerar isso, os olhos do grande cachorro giraram rapidamente. Embora sua velocidade de recuperação seja rápida, mas mesmo assim, se recuperar mais 10 milhões de vezes, não será possível digerir a casca da árvore de Suzuki. Que tal eu, o senhor cachorro, ser generoso? Primeiro, vou usar minha preciosa boca de titânio para amolecer para você. Depois, vou te dar para comer. Eu realmente não me importo com ele. Mais uma vez, ele abriu a boca e mordeu a casca da árvore. Uma mordida, 2 mordidas, 3 mordidas, os dentes se quebraram e inchou. Cresceram e deterioraram-se nesse processo. O olhar do grande cachorro começou a mudar gradualmente. Quanto mais olhava, mais assustado ficava. Ele percebeu aqueles frágeis dentes humanos. Desde a primeira vez que colapsou instantaneamente, lentamente evoluiu para deixar marcas na casca da árvore. Evoluiu novamente para conseguir morder um pouco da madeira. Finalmente, após 5 tentativas de brotos, ouviu-se apenas um estalo nítido. Eu mordi um grande pedaço da casca da árvore. Coloquei na boca e mastiguei. Afinou suas células bucais. Adaptou-se com sucesso à casca de Suzuki de segunda etapa. Purificou a habilidade passiva boca dura LV. As células do seu estômago se adaptaram com sucesso a Suzuki de segunda etapa. Você purificou a habilidade passiva posição de ferro LV. O esforço realmente vale a pena. Após esta vez em que me entreguei, minha habilidade de boca dura subiu do nível 1 direto para o nível 3. Agora tenho a posição de ferro de nível 3. Eu já consigo extrair facilmente nutrientes e substâncias espirituais. Vejo que realmente consegui morder a casca da árvore. E desceu para o estômago. O grande cachorro ficou completamente chocado. Ele até começou a duvidar se 7 cães estão vivos. Não é só comer o Suzuki de segunda ordem, coisas que até um cachorro consegue fazer. Como eu poderia não conseguir? Eu estava provocando o grande cachorro de forma insana, querendo deixá-lo irritado. Mas eu não esperava que o grande cachorro não estivesse nem um pouco irritado. Só vi ele torcer a boca. Ele riu friamente e disse as coisas que eu consigo fazer. Você consegue fazer isso. Eu consigo comer cocô. Você consegue? Você é bom, ainda tem esse truque. Estou mastigando vigorosamente o Suzuki de segunda etapa. A montanha Yunfen possui uma forte capacidade de recuperação. O buraco que mordi está se recuperando lentamente. É como ter uma fonte de alimento interminável. Sem perceber, eu mordi um buraco pequeno o suficiente para me acomodar. Esse buraco na árvore parece pequeno, mas é pelo menos o dobro do tamanho do buraco do grande cão. No entanto, enquanto mastigava essa casca, também me deu uma surpresa inesperada. Jin, suas células, após uma intensa lavagem espiritual do Suzuki de segunda etapa, conseguiram evoluir para a habilidade Inata Espírito. Rio Claro Espiritual nível 7. O nível 7 do Rio Claro Espiritual foi alcançado aqui. Meu coração foi lavado. E imediatamente me sentei em posição de meditação, parando de comer a casca. Queria experimentar os efeitos do Rio Claro Espiritual nível 7. No entanto, meus olhos acabaram de se fechar. O grande cão do andar de cima estendeu o pescoço. Ele latiu algumas vezes em direção ao meu buraco abaixo. Você está pronto? A seguir, a recuperação da segunda fase do Suzuki aumentará. É hora de você aumentar sua velocidade de comer. Se você comer muito devagar, o buraco na árvore que você demorou para fazer vai ter que crescer de novo. A capacidade de recuperação do Suzuki também aumentará rapidamente em um curto período. Eu estou um pouco confuso. Perguntei por que isso estava acontecendo. O grande cão do andar de cima pulou levemente. Ele saltou precisamente na minha direção. Enquanto olhava ao redor com um sorriso, ele respondeu que também não sabia. De qualquer forma, cerca de 2 horas após a aparição de Shongai, todos os Suzukis na montanha Shion
começarão a jorrar vida novamente. A propósito, você é uma pessoa da cidade da ilusão da tribo dos cães? Esse buraco na árvore é mais bem feito do que o meu. A hospedagem era realmente confortável. O grande cão se acomodou feliz em um canto e deitou-se, com as mãos cruzadas atrás da cabeça. As patas do cão estavam cruzadas como se estivesse relaxando. Ele estava muito à vontade. Eu olhei para o mar de insetos no chão. Vi aqueles insetos trabalhando duro para cavar e entrar no solo. Depois de um tempo, eles surgiram novamente. E todos os companheiros que estavam com eles haviam desaparecido. Enquanto isso, as bordas do buraco na árvore estavam crescendo rapidamente. A velocidade era mais que o dobro do que era antes. Eu mordi com força um pedaço grande que estava prestes a bloquear a casca da árvore que bloqueava minha visão. Mastigando, pensei que talvez eu estivesse começando a entender. O grande cão, soando profusamente ao meu lado, disse impaciente: "O que você entendeu? E você ainda deve apressar-se a comer." Eu pausei por um momento. Depois, continuei falando para mim mesmo. A raça dos insetos irá reunir as recompensas que coletaram e enterrá-las todas no solo, transformando-as em nutrientes espirituais puros. O solo da montanha Shion foi enriquecido. Isso fez com que Suzuki de repente apresenta-se um crescimento rápido. O Suzuki da Cordilheira do Oeste e a mãe verme escondida no solo deveriam ter uma relação simbiótica e mutuamente benéfica. O grande cão ficou em silêncio por um momento. Ele quis refutar instintivamente, mas ao pensar cuidadosamente, percebeu que fazia sentido. Sempre que Shongai começava a enterrar algo, apenas então Suzuki começava a mudar. Não esperava que você tivesse um pouco de sabedoria. Já é comparável ao de um cão. Meu grande cão mastigou mais algumas cascas de árvore. Ele assentiu em concordância. Mas mesmo que descobrisse esse segredo, o que isso mudaria? Além de resolver o mistério não revelado em meu coração, não serve para nada. Eu balancei a cabeça. Sua mente de cão realmente não é muito boa. Saber dessa configuração naturalmente traz novas ideias. Você não percebeu? Desde que ficamos na árvore, os vermes não têm mais nenhum desejo de nos atacar. Os olhos do grande cão brilharam subitamente. Uma expressão de incredulidade surgiu em seu rosto. Você não quer dizer que, devido à relação de simbiose entre Suzuki e a raça dos insetos, portanto, nós que estamos escondidos dentro de Suzuki, estamos cobertos pelo aroma de Suzuki. Por isso, somos considerados eternamente liberados pelos insetos. Por favor, não me diga que a sua próxima frase vai nos fazer banhar completamente em resina de árvore, e depois nos unirmos com a casca, e sair de forma forçada da Cordilheira do Oeste. O grande cão recuou 2 passos. Ele nem queria comer a casca recém-nascida. Eu balancei a cabeça. O padrão ficou menor. Eu me preparei para me camuflar, para me infiltrar na casa dos insetos e fazer um grande golpe. Você é realmente um louco completo. Não seria melhor ficar bem aqui? Espere até você se familiarizar com como tocar. E, depois de um tempo de imersão, será mais seguro sair. Eu tirei do bolso aquele talismã de sensibilidade. Com uma expressão determinada, eu tenho irmãos me esperando para salvar. Então não podemos nos dar ao luxo. Precisamos ir o mais rápido possível. Grande cão estava extremamente confuso por um momento. Ele pegou o talismã que estava na minha mão e o amassou por um tempo. Então o rosto do cachorro tremeu. Surpreso, ele se perguntou se você realmente queria salvar seu irmão. Ousadamente, perguntei qual era o nível do seu irmão. Quando olhei para trás ao entrar no reino secreto, parece que ele é um dançarino iniciante. Dançarino iniciante, você é um gênio. Seu irmão também é um gênio. Um dançarino iniciante realmente teve a audácia de entrar no deserto de névoa de sangue. Minha determinação ainda era forte. Disse calmamente que queria ver uma pessoa. Quero ver o corpo se houver morte. Se você não quiser vir comigo, pode continuar sozinho com o grande cão hesitando na terceira opção. Ou então vamos fazer isso. Eu vou entrar nessa loucura com você. Seguindo a presença de uma criança do destino. Deveria haver boa sorte cuidando de nós e transformando o perigo em segurança. Desta vez eu entendi. Um homem e um cachorro gastaram juntos 8 horas e 25 minutos. Foi assim que ele levou seu disfarce a um nível quase perfeito. Neste momento, eu usava um capacete de madeira simples e estava coberto com armadura de madeira, com um bastão feito de madeira, pontiagudo por dente de cachorro, e cada polegada da pele do grande cão estava envolta em madeira. Sua superfície era esculpida com padrões de nuvens auspiciosas.
E ele até havia acabado de urinar. Agora se contorcia diante da urina, perguntando incessantemente se eu era bonito. Aproveitando que a pesada maré havia diminuído, eu saí rastejando de um buraco na árvore. Primeiro, desci alguns metros, e então saltei para o chão. O grande cão, evidentemente, não tinha essas preocupações. Pulou diretamente de mais de 60 metros de altura, aterrissando facilmente. O grande cão se aproximou do chão enlameado, colocou as orelhas no chão para escutar os segredos por um momento, e gritou que parecia haver um vazio embaixo. De repente, o chão sob seus pés tremeu, e milhares de insetos brotaram do solo. Em menos de 5 minutos, a terra lamacenta já estava ocupada por um enxame de insetos. A menos de 3 metros à minha frente, havia uma máquina mestre de insetos-luz de nível 2 de pé. Na sua cauda transparente e brilhante, estava amarrado a um inseto-olho olhando ao redor. Não se preocupe, os insetos-luz são do tipo explorador. Eles têm a vantagem da velocidade. Seu poder de combate é muito fraco. Eles estão entre os mais fracos do enxame observável. Eu me esforço para falar baixo. A voz acalmou o grande cão. Mal terminei de falar, a voz de grande cão começou a ressoar na minha mente. Eu definitivamente não vou entrar em pânico. Mas você é um pouco impressionante. Não escolhi esse lugar como entrada intencionalmente. Grande cão é, sem dúvida, o melhor do mundo canino. Ele usou diretamente a técnica de transmissão de voz, sem deixar escapar um único som. Além disso, ele também me passou a técnica de transmissão de voz. Esta é uma técnica de transmissão de voz de nível C. Tem um valor significativo. O único defeito, se eu tivesse que dizer, é que o nome da técnica não é muito agradável. Chamado de cão chamado Suzuki de segunda ordem. A camuflagem dos materiais é útil. Os insetos que estavam perto deles não notaram nossa presença de forma alguma. Passaram um a um pelo lado, ignorando eu e o grande cão, navegando cuidadosamente entre a colônia de insetos. Nas fendas em movimento, eu e o grande cão voltamos à entrada que inicialmente encontramos. Todos os insetos nesta área eram vagalumes. Milhares de esferas de luz se reuniram. Comando Xuan-Mei, ofuscando os olhos de titânio 24K do grande cão. Um homem e um cão encontraram o momento certo para pular no túnel, deslizando ao longo da parede da rocha. A sensação era mais emocionante do que uma corrida de carro. Durante a descida, eu ainda aproveitei para pegar um vagalume solitário, aplicando a substância fluorescente na madeira, para servir como uma tocha. Em seguida, desci por mais de 20 minutos. O túnel finalmente se transformou em solo plano. Aqui a distância do chão é de pelo menos 10 quilômetros. O ambiente é escuro e frio. Não há fonte de luz visível na madeira que estou segurando. Os olhos do grande cão emitem um brilho preocupado, abrindo bem os olhos do grande cão. Mas descobri que minha árvore de tung estava aqui. A risada e a árvore de tung podem bloquear isso. O grande cão ficou um pouco assustado. Para seres inteligentes, a coisa mais aterrorizante é a localização. Eu estava parado, olhando para a escuridão. Meu olhar era profundo e enigmático. O grande cão fez uma careta e não olhou mais. Até eu adicionei um episódio. Os olhos da árvore de tung não conseguem penetrar essa escuridão. Seus olhos estavam amarelos e eu pisquei. Uma expressão de surpresa passou pelo meu rosto. Suas células oculares e nervos visuais se adaptaram com sucesso à escuridão. Purifiquei uma habilidade passiva. Sim, foi exatamente agora. O sistema claramente indicou que purifiquei a habilidade de visão noturna. Mas eu ainda não consigo penetrar na escuridão. O que obstrui minha visão não é apenas a luminosidade. Eu uso o brilho da madeira para observar o ambiente da caverna. Logo percebi que algo estava errado. Dentro da caverna subterrânea fechada, tanto nas paredes rochosas quanto no chão, estava coberto por camadas de um tapete verde militar. Parecia um tipo normal de mofo, mas continuava a se contorcer incessantemente. Parecia agir de acordo com algum instinto. O cão se abaixou e olhou com atenção. Eu fiquei surpreso ao perceber que, ao olhar mais de perto, era um aglomerado denso, formado por inúmeros insetos minúsculos. Observando a multidão compacta de pequenos insetos, o grande cão, experiente e astuto, pela primeira vez ficou em apuros. Eu suspeitei que a força misteriosa que obstruía a observação vinha deles. Após observar os pequenos insetos por mais de 20 minutos, o grande cão finalmente não aguentou mais. Sou eu quem diz Rou. O que há de tão interessante naquela pequena larva? Será que, olhando para eles por muito tempo,
Você consegue entender a entomologia? Eu voltei a mim. Meu semblante exibia alegria e inteligência. Eu realmente consigo, Sal. Eu joguei a madeira luminosa que estava em minhas mãos para o grande cão. Dei um passo largo à frente, levantando a pele de cervo. Exato, isso foi há alguns segundos. A voz do sistema soou mais uma vez. Jim. Suas células oculares e células nervosas conseguiram se adaptar à interferência do feromonil do grupo de cervos. Purifiquei um novo talento passivo, visão clara LV. A notificação do sistema não era diferente da anterior, mas as informações que se destacavam me deram dados adicionais. Na verdade, esses pequenos insetos por toda parte se chamam cervos. Eles liberam um tipo especial de feromonil para bloquear a observação de raças estrangeiras, não apenas para os olhos humanos. E a observação com a arvoretilha também será bloqueada. Até mesmo o poder mental de um mestre. É difícil se soltar aqui. Foi então que a aglomeração de mundos parecidos se tornou evidente. De repente, ficou agitada. Essas aglomerações, surpreendentemente, estavam transportando presas de tamanho 1 em direção às profundezas da entomologia. Segui um grupo de insetos que escolhi. Apressadamente, correram em disparada. O grande cão hesitou por um momento. Apressadamente, seguiu-me. Um homem e um cão rapidamente atingiram a velocidade máxima. Eu não consigo mais. Após correr por várias horas, o grande cão, de repente, pousou a pata sobre nossos ombros. Parecia uma cadela morta, imóvel. Não preciso perguntar para saber. Esse cachorro quer me levar como carona. Neste momento, todas as células do meu corpo estavam operando em sobrecarga. Parecia que iam pegar fogo. Nessa situação, não só não desacelerou, mas, com os dentes cerrados, acelerou ainda mais. Suas células se adaptaram com sucesso ao funcionamento sobrecarregado. Evoluiu para a habilidade passiva neve tempestuosa LV. Cada centímetro dos meus músculos, cada veia, estão liberando energia para fora. De repente, parei meus passos. Subitamente, sorri. Olhei para o grande cão e disse: vamos fazer algo grande? O grande cão ficou alarmado. Teve uma sensação ruim. Independente do quão grande seja, eu voltei a olhar para a saída. Calmamente enfrentei o mar pesado. Andei firme para frente. O grande cão entrou em pânico. Você está louco? Quer se matar? Não me leve junto. Seu irmão não está esperando você para salvá-lo? Você ainda tem tempo para desperdiçar aqui? Minha caminhada é firme. É exatamente para salvá-lo. Eu precisava me tornar mais forte antes de entrar no deserto de névoa de sangue. Ficar o mais forte possível. Meia hora depois, eu e o grande cão finalmente vimos novamente a luz da superfície. Olhei ao redor. Estavam por toda parte insetos. E nesse momento, o fósforo e potássio em meu corpo pareciam estar esgotados. Sem forma espiritual já não tem o efeito de ocultação. Mais de 100.000 insetos perceberam o aroma humano. Todos pararam de se mover como se o tempo tivesse parado por um momento. E então, milhares de seres pesados começaram a se mover. Um deles mirou dois, e nesse momento, a pele do grande cão arrepiou. Uma sensação gelada se espalhou pelo chão. Não me faça pagar pelo caos que você causou. O grande cão tremia. Ele sentiu um poderoso aroma escondido entre os insetos. Estavam prontos para agir. Com certeza, era uma colônia de insetos de nível 3 para a batalha. A intensidade feroz rasgou o ar. Eu atingi diretamente um inseto com um soco no corpo do besouro que saltava. Bum! Assim que tocou o chão, o besouro foi esmagado no subsolo, criando uma cratera profunda. Esta é uma luta de sangue e carne, sem nenhum truque elegante. Apenas a força bruta do corpo. Uma pedra. Centenas de insetos atacam, sem parar, como se nunca houvesse fim para os insetos daqui. Logo, os cadáveres de insetos se acumulam como montanhas. Eu estou sozinho no topo da montanha do leão. Meu corpo está coberto de manchas de sangue. Meu rosto está cheio de uma expressão de loucura. Grande cão percebe vagamente que não se trata de um método desordenado, mas sim de uma técnica de luta. Uma técnica de luta que carrega a verdadeira justiça do caminho real, armazenando e cultivando no corpo humano. Este tipo de aura de matança realmente é anormal. O chão treme violentamente. Um besouro gigante de patas longas aparece de repente. Este é um senhor inseto de classe 3. Ele se move como montanhas imponentes. Seu poder de combate é comparável ao de um mestre. Superou 2 grandes níveis.
Embora meu punho do vento das 7 feridas tenha grande poder de ataque, ao atingir o senhor inseto polar, é apenas como coçar uma coceira. Sem hesitar, as longas patas do besouro do polo de nível 3 perfuraram meu tronco de uma só vez. Eu cuspi um bocado de sangue. Retrocedi dezenas de passos. Esta é a primeira vez que sinto uma dor tão intensa após ter um corpo de aço de nível 2. Foi a primeira vez que fui ferido tão gravemente. Você não está quase acabando, está? Que tal se nós fugirmos primeiro? Grande Cão ainda tem alguns seguranças que podem salvar a vida. Se não der, ele pode levar as pessoas e fugir. No entanto, meu olhar estava cheio de determinação. Eu corro novamente em direção ao besouro do polo de nível 3. Um inseto dragão de nível superior não pode me matar. Apenas me fará ficar mais forte. O inseto dragão de nível dominador soltou rugidos incessantes. No segundo seguinte, um corpo robusto como uma montanha parecia capaz de esmagar um tanque. Ele veio em direção a mim com uma investida direta. O grande cão sentiu uma pressão extremamente forte. Isso pertence ao inseto de nível 3 do tipo dominador. A colisão do poder da tribo transformou um guerreiro em carne picada à força. No entanto, eu não me esquivo disso. O punho do vento ergue-se e avança em direção ao chifre do dragão. A aura de matança explode em uma lâmina sem fim. Assim como uma pessoa comum resiste ao impacto. Assim como um caminhão que vem em alta velocidade. Apenas se ouviu um estalo agudo. Todo o meu corpo, ossos e órgãos, foram todos despedaçados pela aterrorizante onda de choque, lançados pelo ar e caindo no chão. Que tal se a gente recuar primeiro? Minha condição é chocante demais. O grande cão pode perceber claramente. Este ano, não há mais um único osso intacto em meu corpo. Agora até ficar de pé é difícil. Eu cuspo grandes bocados de sangue negro e pedaços de órgãos. A capacidade de recuperação do meu corpo de nível 2 está funcionando a todo vapor, ajudando-me a crescer novos ossos e órgãos. E esses novos órgãos só serão mais resistentes e ainda mais robustos. Mais uma vez, uma luta sangrenta começou. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu me levanto repetidamente sob meus pés. A situação da ilha originalmente unificada começa a mudar gradualmente. Incrível! O grande cão sempre ouviu falar que os insetos usam táticas. As táticas navais consomem a força dos inimigos. Nunca ouvi dizer que humanos podem consumir a força dos insetos. Isso é desafiar os céus. O mestre inseto, com o chão coberto de sangue, se acumula como um mar. Apenas um jovem de corpo frágil se mantém firme. Efeitos colaterais lutando até a loucura. Como uma máquina que nunca para. Cortando incansavelmente os insetos. Cutucando seu corpo físico. Conseguindo resistir ao ataque do soberano de 3 níveis e das feras ferozes. Você evoluiu a habilidade passiva Esqueleto de Aço. LV3. Suas células se recuperaram com sucesso da ruína. Você evoluiu a habilidade passiva Recuperação do Corpo LV3. As duas habilidades em nível 2 me permitiram possuir um poder físico capaz de igualar-se ao de um guerreiro de nível máximo. E agora, o nível 3 não deve ser inferior ao de um mestre intermediário. Eu levantei a mão e coloquei à minha frente. Apenas vi o inseto terráqueo se lançando novamente contra mim, que surpreendentemente eu bloqueei com uma mão. O sólido chifre do dragão não penetrou minha palma. Apenas perfurou ligeiramente a pele da minha mão. E escorreu um pouco de sangue. Agora, não se fala mais de grandes lutas. Até mesmo o inseto terráqueo ficou um pouco surpreso. Ele rugiu perplexo. Ele não continuou a atacar. Em vez disso, retrocedeu várias etapas. Em seguida, soltou um rugido ressonante. Num instante, um inseto oval com aparência de joaninha apareceu. A besta colossal emergiu de baixo. E junto a ela veio um inseto voador de 6 asas. Os 3 senhores de 3 cabeças apareceram juntos, querendo matar os humanos na maior velocidade possível. Infelizmente, eu que tenho corpo de aço de nível 3, já posso resistir diretamente. A besta de 3 cabeças. Embora não consiga matá-los, mas puxei algumas peças deles. Isso gerou descontentamento. Embora os grandes insetos de 3 cabeças não possam me matar, eu também não consigo matá-los. Com o passar do tempo, os insetos acabaram se afastando e desaparecendo. A maré de insetos só dura 5 horas. Essa é a regra dos insetos há muito tempo. No entanto, olhando para o grande cão de insetos empilhados no chão, esfreguei as patas do cão. Foi a primeira vez que tive a sensação de ficar rico da noite para o dia.
Desta vez, os insetos não levaram os corpos com eles. Não fique parado. Rápido, limpe o campo de batalha e saia. A mãe inseto definitivamente está de olho em você. Ele possui uma nova espécie de inseto que ataca especificamente seus pontos fracos. Na próxima vez que a maré de insetos explodir, você não conseguirá suportar tão facilmente. Você acha que na próxima vez, minha força irá precisar da mãe inseto? Segurei o talismã e comecei a seguir na direção nordeste. Senti que o deserto de névoa de sangue está nessa direção. No deserto interminável, fluindo como sangue. A névoa envolveu tudo neste mundo. Ao olhar ao redor, só consigo ver vastas manchas de vermelho estelar. Além disso, não há mais enganos. Essa névoa estranha parece ter vida própria. Está constantemente penetrando através dos pequenos poros da pele, adentrando o corpo, correndo no interior da vida. Uau! Essa névoa corrompe ativamente os seres vivos. Se não fosse pelo caminho do guerreiro, eu temo que não conseguiria aguentar nem um dia. O grande cão focou sua mente. Usou algum tipo de técnica. Reteve todo o seu sangue dentro do corpo, para impedir o fluxo de energia e sangue para fora. Mas eu não estou tão tranquilo assim. Minha própria energia e sangue estão lentamente se esvaindo na névoa de sangue. De acordo com esse ritmo, em cerca de 2 dias, provavelmente serei consumido pela exaustão de energia e sangue. Mas, esse efeito negativo contínuo que danifica o corpo, não pode, de forma alguma, matar, contanto que não seja um golpe fatal. Para mim, só traz benefícios e nenhum malefício. No meio da névoa de sangue, se você se exercitar intensamente, parece que o fluxo vital vai acelerar muito. Eu sinto a mudança dentro de mim. Enquanto me lembro, começo a correr mais rápido. Não disseram que não se deve fazer exercícios intensos? O que você está fazendo? Você não valoriza a sua vida? Apenas uma pessoa e um cão. Enquanto nos aprofundamos lentamente no deserto de névoa de sangue, acima de nós, a uma altura de 100 metros, apareceram de repente 2 figuras, uma grande e uma pequena. Uma delas vestia um uniforme esportivo branco, com uma expressão neutra. Com os olhos semicerrados, parecia um bom moço. Ao seu lado, estava uma jovem com uma expressão de respeito, com um elegante rabo de cavalo. Mestre, não vamos salvar aquele jovem à frente? Não se apresse, não se apresse. Ele claramente conhece o perigo da névoa de sangue. Ele ainda se atreve a se aprofundar na dança do sangue como um dançarino de nível 8. Jovem e impetuoso. É hora de deixá-lo passar por algumas dificuldades. Frequentemente, Tianfang coloca as mãos nas costas e sorri levemente. De repente, há uma sensação de outono no ar e uma dúvida surge. O rosto delicado passou por uma expressão de dúvida. Mestre, veja como aquele jovem de repente começou a correr. Ele não pode não saber. Exercício intenso deve acelerar a perda de energia vital, não é? Jia Tianfang franziu a testa. Isso não é um suicídio? Se ele continuar a sangrar assim, se eu não agir para salvá-lo, certamente ele esgotará sua energia e se tornará um cadáver. Neste momento, meus passos estão vacilantes. Minhas bochechas estão afundadas. Estou como um zumbi. Parece que posso desmaiar a qualquer momento. Mesmo após 5 dias e 5 noites de batalha no Reino das Filhas, não vi ninguém tão fraco. De repente, cuspo um pouco de sangue do meu coração. Imediatamente, perco a força e caio no chão. Parece que minha vida está por um fio. Não muito longe, no céu. Jian Tianfang ficou com um semblante sombrio. Sem palavras, disse, rápido, rápido. Vamos rápido salvar a vida dele. Os jovens de hoje realmente não se importam com a vida. Todos pareciam não estar muito espertos neste momento. Eu, que estava deitado no chão sem me mover, de repente, tremi levemente. As bochechas secas recuperarão-se como se fossem infladas. Depois de pouco mais de 1 minuto, minha aparência mudou de pálida para saudável e ruborizada. Vuu, me sentindo revigorado. Levantei do chão. Movi um pouco os músculos e articulações, fazendo estalos. O som do sistema surgiu ao meu lado, fazendo din. Suas células sanguíneas conseguiram se adaptar à absorção da perda do verdadeiro Deus. Purificou a habilidade passiva base da energia. Mais uma habilidade passiva sem nível. O efeito dessa habilidade também é bem simples. Pode manter a energia vital e a harmonia. Impede que forças externas absorvam. É apenas uma absorção do verdadeiro Deus. O que isso significa? Não é o sangue que está me corroendo? Eu estou pensativo. O grande cão testemunhou todo o meu renascimento. Estava tão chocado que não consegui dizer uma palavra.
Até esqueci de latir. Não só ele. Até mesmo Jian Tianfan e Qiu Yihan, que chegaram, ficaram atordoados. Jian Tianfan passou de dançarino a grande mestre. Nunca tinha visto uma situação como essa. Dois dançarinos humanos, um homem e uma mulher, apareceram de repente. Eles assustaram o grande cão. O nível daquele homem não era baixo. Pelo menos ele também era um grande mestre. Olá, nós dois, mestre e discípulo, não temos mais intenções. Na verdade, queríamos ajudá-lo. Não esperávamos que você se recuperasse sozinho. Jian Tianfan explicou sua identidade. Ele tirou alguns documentos oficiais. Eu não consigo entender esses documentos. Mas a habilidade de Jian Tianfan é notável. Se ele realmente quisesse me prejudicar, já teria agido. Portanto, minha expressão também se tornou um pouco mais amigável. Fiz uma breve apresentação sobre mim para os dois. Ao ouvir minha apresentação, Qiu Yihan parecia um pouco diferente. O erro de sangue tem força espiritual e vestes. O efeito da força de detecção do aroma. Talismã de primeiro nível. Como pode funcionar dentro do erro de sangue? O talismã de primeiro nível falhará no erro de sangue. Fiquei surpreso. Então, um arrepio percorreu minha espinha. Fiquei em silêncio. Este talismã ainda está na fase do zodíaco. Realmente é para me guiar a procurar. O grupo do Shen Xuan. Talvez este talismã tenha um lugar especial para ir. Já que vou salvar alguém. Não hesite. Jian Tianfan deu uma olhada para o talismã em minha mão. Ele não viu nada de especial. E salvar os compatriotas presos na névoa de sangue. Esse era o propósito de sua jornada. O grupo continuou a avançar no deserto. Lentamente. A névoa de sangue ao nosso redor ficou cada vez mais densa. Quase conseguia sentir o líquido frio e viscoso. Havia um som de lamento vago na névoa espessa. Como um choro profundo. Não conseguia distinguir entre homens e mulheres. Eu estava com o coração apertado. Observando a névoa revolta à minha frente. Disse em um tom sério que chegamos. Jian Tian soltou um resmungar frio. Uma poderosa onda de consciência espiritual se espalhou. E então, lentamente afastou a névoa, revelando algo escondido sob a grossa névoa. Era uma escada de pedra em decomposição, com cerca de 5 ou 6 metros de largura. Seguia descendo, sem fundo visível. Eu olhava fixamente para a escada. De repente, senti que o lamento se tornava mais alto. Parecia vir debaixo da escada. Então, o material sanguíneo vem do subterrâneo. Precisa que eu te ajude a entalhar um talismã do mercado noturno? Qiu Li ainda não sabia quando. Desenhou padrões estranhos, florescendo nos cantos dos olhos. Pureza e santidade branca. Esta jovem era, na verdade, uma mestra de formações. Não, obrigada. Eu recusei a boa intenção da jovem. Ganhei uma habilidade passiva de nível 1. Olhos brilhantes como estrelas, enfermeira de visão noturna. Adiciona qualquer força de visão correspondente. Todos podem derrotar o texto de segundo nível. Assim, eu e Jian Tianfan seguimos à frente. Qiu Yi ainda está atrás. 3 pessoas e um cão, pisando cuidadosamente no primeiro degrau. Durante todo o processo, o grande cão não fez um som. Ele agiu como um cachorro comum. Justo nesse momento, um lamento superior ecoou novamente em meus ouvidos. Desta vez, eu ouvi claramente o conteúdo do lamento: dívida de sangue, pagamento com sangue. Um pensamento cruzou minha mente. Virei a cabeça, pronto para perguntar se Qiu Yihan e Jian Tianfan ouviram o lamento. Mas, para minha surpresa, os olhos de Qiu Yihan de repente ficaram assustadoramente vermelhos, como se tivesse perdido o controle. Ela correu em direção ao fundo da escada. Do outro lado, a situação de Jian Tianfan também não estava certa. Seus traços estavam contorcidos. Parecia que ele estava lutando contra algo. Isso é uma forma de ilusão. O lamento vindo das profundezas da escada tem a capacidade de controle mental. Eu acordei de repente. Compreendi de imediato. Por que a equipe de Shen Xun escolheu descer a escada e se entregar à morte? Eles estão sob o controle de lamentos misteriosos. Eu respirei fundo e me concentrei. Aumentei meu nível de alerta ao máximo. Jian Tianfan, que ainda lutava no lugar, começou a se mover. Segui Qiu Yihan enquanto corríamos escada abaixo. Finalmente cheguei ao final da escada. Levantei os olhos. À frente havia uma grande poça de pedras de sangue tranquilas. Qiu Yihan estava parado em frente à poça de sangue, atordoado, sem saber o que fazer. Dei alguns passos à frente. De repente, vi o centro da poça de sangue. Havia uma lápide quebrada erguida. Na lápide, estavam gravadas algumas letras de forma torta.
Não eram caracteres chineses. Nem qualquer tipo de escrita que a humanidade usa atualmente. Que tipo de escrita? Mas na primeira vez que vi aquelas letras, eu consegui entender o que significavam. Hoje, 5 luzes divinas estão no céu profundo. Uma linha curta de texto transborda de intenção assassina. Apenas com um olhar, minha testa se contraiu. Sangue escorreu pelos 7 orifícios. Não tive tempo de pensar mais. Um latido soou ao meu lado. Cuidado para não ouvir o lamento. Aquela é a armadilha das almas. Olhei para não muito longe. Kiwi Han, imóvel ao lado da pedra de sangue, aproximando-se do grupo com pequenos passos, perguntou como sua força espiritual é mais forte que a do grande mestre. Como você se recuperou tão rápido? Falando nisso, o grande cão também mostrou uma leve dúvida. Não é claro, parece que não é mérito meu, mas está relacionado àquela pedra. A areia vertida da pedra me fez despertar mais cedo. Assim é que se explica. Talvez o lamento no deserto de névoa de sangue seja a pedra. As palavras do deus gigante que o mestre matou. Minha mente estava confusa. Sem perceber, cheguei atrás de Kiwi Han, pensando em levá-lo até a pedra. Porém, não esperava. A superfície do lago, que estava calma, de repente começou a agitar-se. Um homem maligno com o rosto distorcido surgiu do lago de sangue. Uma intensa sensação de crise envolveu meu corpo instantaneamente. Não pensei 2 vezes e lancei um soco. No entanto, esse golpe que até mestres de alto nível não ousariam enfrentar, conseguiu penetrar o corpo do homem nebuloso sem qualquer obstáculo. No segundo seguinte, o ar que foi perfurado pelo homem nebuloso se fechou em um instante. Só se ouviu um som de plô. Minha mão direita foi cortada no pulso. Um jorro de sangue caiu no chão. Meu rosto ficou pálido. Apressei-me a retirar o filhote. Felizmente, a recuperação de nível 3 é forte o suficiente. Uma nova mão direita começou a crescer lentamente. O núcleo desse homem nebuloso é a alma de uma pessoa que se foi. Desde que caia na pedra de sangue, será dissolvido e se transformará em um homem nebuloso. Os olhos do grande cão brilhavam intensamente. Ele percebeu a essência do homem da névoa. Precisamos sair daqui o mais rápido possível. No lago de sangue, definitivamente não há apenas um homem da névoa. O eco do grande cão acabará de cessar. Todo o lago de sangue começou a agitar-se violentamente. A água do sangue parecia estar fervendo de forma insana. Neste momento, todo o corpo de Kiwi Han estava permeado de água sanguínea. Ela parecia estar prestes a se dissolver em uma poça de sangue, integrando-se ao arco de sangue. Dei 2 passos e fui até ao lado de Kiwi Han. Minha mão esquerda estava fechada em um punho, em direção ao ombro de Kiwi Han. Eu acertei com força. Uma onda de ar frio se espalhou. Os ataques físicos eram ineficazes. Então a aura de matança era intensa. Lin Qiuan despertou de seu estado de confusão. Estava em péssimas condições. Ela cuspiu grandes quantidades de sangue. Não teve tempo de agradecer antes de ser agarrada pelo braço. As pernas deixaram o chão e foram em direção aos dentes de sangue furiosos. Não estou preparado para voltar pelo mesmo caminho. Na verdade, quero me aprofundar no subsolo. Quero entrar na caverna de sangue à frente e explorar. Em comparação a voltar pelo mesmo caminho, é evidente que a entrada à frente está mais próxima. Os estranhos aterrorizantes atrás de mim estão tomando forma um a um. O vento está dançando freneticamente. Eles perceberam o aroma dos vivos e querem entrar na caverna de sangue comigo. No entanto, a estela no centro do arco de sangue tremeu silenciosamente. Num instante, todos os objetos na arena ficaram paralisados. Esta estela. Parece que as pessoas estão presas neste vasto lago de sangue. Do outro lado, a caverna de sangue estreita parece não ter fim. Eu e Lin Qiu estamos deitados. A água de sangue, que não chega aos joelhos, avança com dificuldade. Os gritos de angústia ao redor se tornam cada vez mais claros e altos. Aquele gigante realmente morreu? Na estela apenas se diz derrote o gigante no céu profundo. Não disse que ia matar. Uma letra de diferença. Céu e terra. A outonal Kiwi Han ao lado de repente arregalou os olhos. Você sentiu isso? Tanto o chão quanto as paredes estavam tremendo de forma rítmica. Aproximadamente a cada 2 minutos, havia uma vibração. Vibrava a cada 2 minutos. Eu prestei atenção por um tempo. Em seguida, realmente senti a vibração que Kiwi Han mencionou. Mas o que isso significa? Os dois continuaram a caminhar para as profundezas da caverna. Enquanto caminhavam, de repente, um cavaleiro parou.
Com uma expressão de surpresa, uma enorme placa de ferro apareceu à sua frente, como se fosse uma tábua de madeira bloqueando o caminho. Não havia deixado nenhuma fresta. A placa de ferro estava manchada com fios de sangue. O último era um interminável espinheiro. Eu me aproximei um pouco. De repente, comecei a vomitar sangue freneticamente. A pele estava toda fissurada. Essa placa de ferro refletia algo. Acima da trilha entre montanhas e mares. Eu retrocedi continuamente 5 passos, me afastando da placa de ferro por uns 4 a 5 metros. Apenas conseguiu se acalmar. Não, isso provavelmente não é uma placa de ferro, mas sim um soldado da flecha. Kyuri já viu muitas armas divinas de alto nível. Reconheceu vagamente a essência da placa de ferro. Ele é ou uma parte de uma arma divina de classe mundial, ou então o corpo da arma divina. Apenas tem um tamanho muito grande. Só conseguimos ver um canto dela. Espera, a arma divina cortada subterraneamente. De repente, me lembrei daquela pedra no centro do lago de sangue, a qual tinha uma frase escrita: hoje, 5 cortes ao gigante divino no céu profundo. Esta geladeira que bloqueia o caminho à frente, talvez seja a arma daquele dançarino, deixada no reino secreto do céu profundo. Nesse momento, o grande cão ao lado de repente pareceu perceber algo. Levantou-se. Gritou algumas vezes em direção à arma divina à sua frente. Em seguida, aquela enorme arma divina começou a emitir gradualmente um brilho deslumbrante. Em seguida, começou a se mover lentamente para o canto. O caminho à frente estava obstaculizado com precisão. Um pequeno espaço começou a aparecer. Esta arma não deve ter sido deixada pelo seu mestre. Recuperei o foco e olhei para o grande cão. Talvez todas as memórias sobre o mestre eu as esqueci. Então não posso ter certeza absoluta. O grande cão estava com uma expressão confusa. Ele coçou a cabeça do cão. 2 pessoas, uma na frente e outra atrás, caminharam em direção à pequena entrada liberada pela arma divina. Mas ainda não haviam entrado. Minhas pupilas se contraíram subitamente. Abaixo daquela entrada, havia um profundo canal sem fundo. No fundo do canal, estavam deitados, naturalmente, 2 pessoas. Seus corpos estavam cobertos por grossos vasos sanguíneos, quase se mesclando com as paredes vermelhas ao redor, como se quisessem se fundir. Um deles era, surpreendentemente, Shen Xuan. Como ele poderia estar aqui? Comecei a ficar um pouco ansioso. Na mão direita de Shen Xuan, ele ainda segurava firmemente um objeto redondo. Parece ser uma fruta espiritual. Este é o manual que o Enshuan está desesperadamente tentando levar. A fruta espiritual que me curou. Não seja impulsivo por enquanto. Seu irmão não está morto. Apenas a situação está um pouco estranha. Eu acho que ele absorveu do interior da caverna. Quase todas as criaturas de sangue estão ao lado da arma sagrada. A moralidade emanada pela arma sagrada contrabalança as armas de sangue. Alcançou um equilíbrio maravilhoso. Caindo aqui, eu me senti um pouco aliviado. Se meu irmão tem uma oportunidade, eu só ficarei feliz. Vamos entrar primeiro. Já que é a oportunidade dele, não o atrapalhe. Para evitar fazer o mal com boas intenções. Continuamos assim, tropeçando por mais de 10 minutos. Finalmente chegamos ao fim da caverna. À frente, há apenas um mar infinito. A água do mar não é viscosa como o sangue dentro do arco de sangue, mas é uma escuridão negra como tinta. Cada gota de água do mar está em lamento. Aquela estranha voz de lamento. Surpreendentemente, é o mar de tinta à frente que emite isso. Eu pensei um pouco. Eu tirei uma armadura reorganizada do meu saco de armazenamento. Joguei-a no mar de tinta. Splash! A armadura reorganizada de segunda etapa foi dissolvida por uma força misteriosa. Depois de 10 minutos, desapareceu completamente e se tornou nada. A água do mar de tinta é corrosiva. Mas, observando, a velocidade de corrosão não é rápida. Se você ficar imerso, não será eliminado instantaneamente. Não tenha pressa. Corrosão do mar de tinta. A onda emitida pelo falso ângulo também é um pouco estranha. O grande cão franziu a testa. Seu olhar se tornou sério. Essa onda é um pouco como uma onda mental. E não é que sangue ou um reflexo. Onda mental. Dançarinos da raça humana precisam alcançar pelo menos o estágio de mestre, para abrir a prisão mental. E para liberar a onda mental, precisa ser, no mínimo, um mestre de alta qualidade. Ou até mesmo um grande mestre. Então, posso tomar banho neste mar de tinta? Estou mais preocupado com isso. O grande cão fez uma careta. Não esperava que meu raciocínio fosse tão estranho.
O problema não deve ser grande. Seu corpo é melhor do que o de um falso dançarino da Rua 2. Mergulhar por 1 hora não vai causar problemas. Eu estava esperando por essa frase. Após obter a confirmação do grande luta, eu entrei diretamente no mar de tinta. Mergulhei meu corpo inteiro nas profundezas do mar de tinta. Isso fez que o Ihan ficar atordoado instantaneamente. Desta vez, realmente não estou seguindo as regras. Sabendo muito bem que há perigo, ainda assim fui diretamente em direção a ele. Será que essa atitude tem algum objetivo? O clima de outono pairava na costa, levando a pensamentos confusos. E do outro lado, eu não estava me sentindo bem. O grande cão se enganou. Embora o mar de tinta realmente seja um mar de inspiração espiritual, mas o tratamento para seres inanimados e vivos é diferente. Eu, flutuando no mar, só sentia como se facas estivessem cortando constantemente, dividindo minha própria alma. Essa dor que vem da alma. Dor de nível 3. A paciência também não aguenta. A consciência já está confusa. Em meio a uma névoa. Algumas imagens de memórias únicas. Fluindo para dentro das águas do mar de tinta. Eu vi uma longa pelagem. Uma pelagem que atravessa céu e terra. Uma pelagem que parece capaz de romper o firmamento. Essa pelagem foi segurada por um homem que habita os 9 céus. E lançada para baixo. O espaço explodiu em silêncio. Tão grande que tremia. Um gigante poderoso sem igual. Foi atravessado pela pelagem viva. E colidiu a centenas de metros abaixo da terra. Finalmente ficou preso no subsolo. Uma placa de pedra quebrada caiu do céu. E mergulhou no peito do gigante. Sendo supradimensionada na posição do coração. Selando para sempre o gigante que tentou ressuscitar. Desde então, sobraram apenas os lamentos de dor no mundo. Ecoando suavemente, a memória de Bala chega ao fim. Eu despertei indiferente. Emergi da maré de tinta. Um som familiar do sistema ecoou ao meu ouvido. Mas não tenho tempo a perder. Com uma expressão. Atordoado, refletindo sobre as memórias estranhas que acabei de ver. Todos os mistérios se esclarecem neste momento. O que aconteceu com você? Está tudo bem na costa? A atmosfera de outono percebeu a minha aparência atordoada e desolada. Perguntei apressadamente. No entanto, eu não respondi. Ele apenas murmurou para si mesmo. Entendi. Entendi. Estivemos dentro do corpo daquele gigante o tempo todo. Não é de se admirar que antes sentíssemos uma leve vibração regular. Esse é o fraco batimento cardíaco e respiração do gigante. O gigante oprimido está prestes a voltar à vida. Ouvindo minha explicação, a atmosfera de outono e o grande cão entenderam de repente. Seus rostos revelaram uma cor de emoção incontrolável. Você disse que aquela lança de guerra estava fixada na base do pescoço do gigante. Que o Ihan de repente hesitou. Levantou os olhos em direção ao mar de tinta que não estava longe. Em vez de tremer levemente. Agora devemos estar na cabeça do gigante. O estranho mar de não está diante de nós, é o mar de pedra do gigante. Esse chamado gigante pode ser um respeitado. Dizem que o respeitado concede 100.000. Imortal e indestrutível, pode renascer com sangue. Portanto, eles têm outro nome, divindade imortal. O olhar sério do grande cão traz uma pitada de excitação. Lenda. Dentro da divindade imortal há uma gota do sangue do Deus dos lábios. É a fonte da essência imortal. Se você ainda não alcançou o nível de respeitado, então, tome o sangue do Deus dos lábios. Isso pode estabelecer qualidades divinas. A partir de então, o cultivo será fluido e sem obstáculos. Atualmente, o gigante ainda está lutando para se recuperar. Este é o melhor momento para obter o ninho do Deus dos lábios. Mas onde estaria escondido o ninho do Deus dos lábios? Eu pensei cuidadosamente. Sinto que deve estar no fundo do mar de tinta à minha frente. Ou está no fundo do lago do arco de sangue. Em 2 lugares. Pode ser que nem tenha tempo para purificação adaptativa. Seria eliminado instantaneamente. Não, eu toquei meu queixo. De repente, lembrei que acabei de passar pelo mar de tinta. Consegui aprimorar minha alma. Ganhei uma nova habilidade passiva. Meu coração é de ferro LVR. Sua alma enfrentou o teste do mar de carne incompleto. Completar a metamorfose. Evoluir com sucesso esta habilidade. Esta habilidade passiva pode aumentar a força da sua alma. Aumentar o total de poder espiritual. Talvez eu possa tentar mergulhar no mar de tinta. Se não houver sangue divino de cura no fundo do mar de tinta. Então, deixa pra lá. Eu olhei para a superfície calma do mar de tinta. Dando uma olhada na essência.
Com um aperto de dentes, decidi arriscar mais uma vez. Não tenho coragem suficiente. Como criar um corpo invencível que domine as estrelas? Eu voltei para a beira do mar de tinta, olhando para o mar de tinta como um abismo, acalmando os ânimos. Ele saltou e as ondas se agitaram. O pequeno corpo afundou nas águas do mar. Em um instante, desapareceu, e Kiwihan tinha uma expressão complexa. Ele não desviou o olhar por um bom tempo. O mar de pedras dos deuses imortais realmente parecia uma piscina. Se queria subir, era só subir. Se queria descer, era só descer. Ele pensava assim. Seu corpo se aproximou silenciosamente do Mar Negro. Então, inexplicavelmente, ele estendeu a mão. Ele entrou no Mar Negro. Barulho. A mão direita de Kiwihan mergulhou sob o mar de cadáveres. Uma força espiritual dominante e estranha. Instantaneamente, perfurou a testa de Kiwihan. Prendeu sua alma. No segundo anterior à perda de consciência, ele forçou a retirada da mão que havia submergido no mar. Então, tudo escureceu diante de seus olhos. Ele desmaiou à beira da costa. O grande cão o observava, boquiaberto. Ele se aproximou do Mar Negro, cautelosamente, imitando os movimentos de Kiwihan. Estendeu a pata do cachorro cautelosamente para investigar o mar. Uivou e depois só se ouviu um grito feroz do cachorro. O grande cão retirou a pata como um raio. Os olhos do cachorro ficaram esbranquiçados. Também desmaiou de dor. Na costa desolada e morta, um homem e um cachorro deitados juntos, dormindo tranquilamente. Ao mesmo tempo, eu estava mergulhando continuamente no mar silencioso. Este mar de cadáveres não é apenas vasto. A profundidade também é extremamente surpreendente. Pode-se dizer que é insondável. Já havia mergulhado por mais de 10 minutos. Ainda não consegui ver o fundo. Felizmente, após a primeira descida, a resistência horizontal já subiu do nível 3 para o nível 4. Por enquanto, isso me permite suportar a dor de rasgar a alma. O tempo passava segundo a segundo. Finalmente, no vasto mar de tinta, apareceu uma luz diferente. Isso parecia ser a fonte do mar de tinta. E o mar de tinta, como o mar de cadáveres, sua fonte só pode ser uma coisa. Isso é a alma. Eu me aproximei da esfera de luz. Fiquei completamente concentrado observando a esfera de luz. Meu olhar atravessou o brilho ofuscante. Aprofundei-me dentro da esfera de luz. Neste momento, eu vi um mundo completamente diferente. O céu e a terra estavam sombrios. Havia um silêncio absoluto. Olhando ao redor, tudo estava devastado. Havia cadáveres por toda parte. Incontáveis corpos. Esses corpos eram um pouco diferentes das pessoas comuns. Eram levemente diferentes. Tinha uma fenda visível na testa. Parecia ser o terceiro olho. Tinham asas murchas e destruídas nas costas. Seus rostos eram extremamente belos. Exalavam uma aura divina. Instintivamente, eu me aproximei mais da esfera de luz. Queria ver imagens mais claras e vívidas. Mas nesse momento, o brilho ofuscante da esfera de luz de repente se apagou por um instante. Um mistério. Uma faixa de material espiritual dourado voou para fora. Penetrou diretamente na minha testa. Dói, como dói. Dor aguda. Nem mesmo posso suportar. A dor de cólicas da irmã se espalhou pelo corpo. Eu seguro a cabeça e sinto como se ela fosse se partir. Eu sinto que na minha cabeça surgiu um novo pensamento. Gigante Deus. A alma residual ressurgente penetrou na minha cabeça, querendo apagar minha alma. Pássaro intruso, se apossando deste corpo. Imagens vastas de memórias, inundando minha mente como um tsunami, misturando-se a muitas emoções violentas, fazendo meu rosto contorcer, querendo gritar. Mas o mar de tinta ao redor gradualmente revelou uma bolha, me envolvendo no meio, sem poder escapar. A alma residual do gigante, isso já estava planejado. Já estava pronta para capturar. O ar que ele libera agora parece uma prisão. Deu à alma residual tempo suficiente para se expandir. No entanto, a força da minha alma superou as expectativas da alma residual do gigante. Olhando para suas experiências de dezenas de milhares de anos, nunca havia visto um dançarino de 8ª faixa possuir uma alma tão resistente. Isso é definitivamente um gênio de nível monstruoso. Ele deseja assegurar esse corpo humano,